A primeira coisa que fiz após renascer foi usar um martelo para arrancar uma placa de aço do porta-aviões. E então, arriscando cortar minha garganta, engoli a placa de aço sem hesitar. Apenas porque, meia hora depois, uma chuva de sangue chegaria. Mais de 70% de todas as criaturas do mundo se transformariam em monstros aterrorizantes. Embora eu, em minha vida passada, tivesse despertado o talento supremo de devorar qualquer coisa que tivesse um atributo de talento, eu poderia devorar. Mas eu ainda não tive a chance de usar. Fui morto por um grupo de peixes-espada deformados. Neste momento, percebi que meu talento de devorar ainda estava presente. Então, decidi imediatamente encontrar algumas coisas com atributos poderosos para devorar. Desta vez, eu certamente estarei à frente de todos. Após dar uma olhada ao meu redor, se eu tivesse que dizer o que posso acessar neste momento, a coisa com mais atributos de talento seria, sem dúvida, este porta-aviões unificado à minha frente. Porta-aviões de quarta geração com propulsão nuclear do Reino do Dragão. Não só tem um deslocamento superior a 150 mil toneladas, mas também possui um sistema de propulsão por fusão nuclear controlada, além de vários equipamentos de canhões navais avançados. Uma verdadeira arma estratégica do país. Os vários atributos especiais que ele possui. Eu nem consigo imaginar quantos são. Então, aproveitando que havia poucas pessoas ao redor, eu peguei o machado de incêndio que estava no chão. Imediatamente comecei a golpeá-lo contra a parede interna do porta-aviões. Golpeei com força 2 vezes. Quando levantei o terceiro golpe, os outros finalmente começaram a reagir. O que você está fazendo? Em menos de 2 segundos, me mandaram parar. Eu fui derrubado no chão. Segurei-o. O que você está fazendo? Vai informar ao instrutor, para ver se ele está há muito tempo no navio. Se ele desenvolveu algum problema psicológico. Alguns soldados da marinha não pensaram que minha motivação fosse tão absurda. Afinal, a dureza do aço especial usado na construção do porta-aviões é imensa. Tentar causar grandes danos com um machado de incêndio é absolutamente impossível. Eles apenas acham que eu estou com uma doença mental. Os marinheiros que vivem a bordo há anos são propensos a ter esse tipo de problema. Um machado de incêndio afiado foi diretamente danificado, mas na parede do compartimento apenas foram feitas algumas marcas rasas de poucos milímetros. Apenas algumas marcas rasas com alguns milímetros de profundidade foram feitas. Mas meus olhos brilharam. Um fragmento de porta-aviões do tamanho de um grão de soja no chão. Eu não me importei em me sujar. Sob os olhares arregalados dos outros, estendi a língua e dei uma lambida no chão. E então lambi aquele pedaço de porta-aviões. E então, com um movimento rápido, engoli. Não foi bom, preciso detê-lo rapidamente. Abrindo sua boca e levando-o para a enfermaria. Caso contrário, aquilo pode perfurar seu esôfago e intestinos. Caso contrário, aquela coisa cortaria seu esôfago e estômago. Meu movimento finalmente deixou esses marinheiros um pouco confusos. Finalmente, isso deixou esses poucos marinheiros um pouco confusos. Um bloco de aço irregular foi engolido pela traqueia. No começo, realmente doía muito. Eu senti uma dor que ia do pescoço até o abdômen. Como eles disseram, meu esôfago parecia ter sido cortado. Uma dor ardente. Mas eu não me preocupei, porque a habilidade de absorção suprema já começou a funcionar. Na minha consciência, eu vi a mim mesmo. Uma série densa de habilidades apareceu. Absorver porta-aviões. Consegui a habilidade corpo de aço. LV9 energia nuclear. LV8 rompendo ondas. LV8. Monstro de guerra LV9. Navio de comando. Grande poder nacional LV9. Poder divino LV10. V9. Uma série de habilidades grandes e pequenas. Não sei quantas habilidades apareceram em mim, especialmente o corpo de aço LV9. Assim que essa habilidade apareceu, minha dor de estômago imediatamente desapareceu. Corpo de aço de nível 9. Não fale em comer aço especial. Mesmo engolir um míssil, eu também não vou quebrar. Eu sinto que meu corpo está cheio de força. Sinto que agora posso virar um porta-aviões. Eu tremi levemente. Alguns marinheiros de elite. Não é possível resistir a um poder divino de nível 9. Eu me desvencilhei das amarras deles. A distorção global começará em alguns minutos. Eu preciso ir imediatamente para o convés. Eu me lembro claramente do início da distorção. Esta é a frota do porta-aviões Unificação. Enfrentou uma baleia jubarte deformada. Sofreu o primeiro grande golpe no mar. Desta vez, eu vou lidar com essa besta deformada. Eu olhei para os guerreiros ao meu lado. Embora alguns não estejam de acordo com as regras, até mesmo sejam disciplinares. Mas neste momento não há tempo para mais explicações. Eu dei um passo rápido e saí. Corri em direção ao convés do porta-aviões. Há muitas coisas que eu ainda preciso fazer. Em tempos extraordinários, só se pode tomar medidas extraordinárias.
Em breve, eu consegui invadir o convés do porta-aviões. A velocidade de navegação do porta-aviões no mar realmente não é tão rápida. A velocidade de avanço no mar é de apenas mais de 30 nós. Isso equivale a mais de 60 quilômetros por hora. Isso não me trouxe nenhum bônus de talento relacionado à velocidade. Mas tudo bem. Eu cheguei ao convés e fui direto em direção a um caça stealth da Dragon Country que estava estacionado. Um caça stealth do mais recente modelo do Reino do Dragão saiu. Um soldado que me seguiu, ao ver para onde eu corria, não pôde deixar de ficar surpreso. O que você está fazendo? Pare rápido. Caso contrário, eu vou atirar. Após os avisos repetidos, o soldado sacou sua arma e mirou em minhas pernas e braços. 2 disparos ecoaram. 2 balas reais atingiram meu tornozelo com precisão. O soldado que atirou guardou a arma e se preparou para me dominar. Mas o que o deixou de olhos arregalados foi que eu apenas tinha 2 grandes buracos na roupa. E não havia nenhuma marca em minhas pernas. Até mesmo as balas não deixaram nenhuma marca branca na superfície. Como isso é possível? Mesmo os soldados com uma resistência psicológica extremamente alta não puderam deixar de ficar surpresos por um momento. Mas eles não poderiam simplesmente me deixar chegar perto da aeronave militar. As balas subsequentes ainda caíam sobre mim, mas ainda assim não tiveram nenhum efeito, exceto por ocasionalmente provocar algumas faíscas. Não houve mais nenhum efeito. Um corpo de aço de nível 9 me fez não precisar defender contra esse nível de ataque. Eu suportei os tiros. Corri até o caça invisível mais próximo. No meio das expressões de raiva dos outros, eu arranquei à força um pedaço de uma de suas asas. Depois, puxei algumas vezes. Por fim, arranquei um pedaço da aeronave que cabia na boca. Eu o comi cru de uma só vez, consumindo a estrela de destruição. O caça invisível obteve com sucesso a habilidade Velocidade Divina nível 11. Múltiplos escudos invisíveis nível 10, voo nível 10. Mais uma longa sequência de faixas magnéticas de talento, aparecendo na minha percepção. Os atributos de talento do caça invisível são um pouco menos do que os do porta-aviões unificado. Entre eles, muitos atributos de talento também apareceram. Atributos repetidos se devoram mutuamente. Atributos de nível superior devoram atributos de talento de nível inferior, aumentando a experiência e o nível dos atributos. Embora os atributos de talento do caça invisível sejam um pouco menos, ele ainda possui a velocidade divina, que é o nível de talento mais alto atualmente. Mas isso também me deu a capacidade de voar diretamente. Eu tentei um pouco, como se tivesse um instinto. Meus pés saíram do chão. Flutuei no ar. Com um movimento, eu me lancei a mais de 1000 metros de distância. Como o 6º caça hipersônico da Nação Dragão. Sua velocidade já alcançou impressionantes 42 Mach. Os outros apenas piscaram os olhos. Minha figura desapareceu do lugar, deixando apenas alguns estrondos de quebrar a barreira do som, voando até a superfície do mar. Eu olho para a formação do porta-aviões, procurando meu próximo alvo. É você. Navio de reconhecimento eletrônico da classe Skynet. Eu selecionei a forma do alvo. Mergulhei diretamente para baixo. Navio de reconhecimento eletrônico da classe Skynet. Este é o mais recente navio de reconhecimento eletrônico do Reino do Dragão. Pode detectar e interferir. O mais impressionante é que ele pode forçar a conexão com sinais de frequência elétrica de outros países. Este navio de reconhecimento eletrônico da classe Skynet fez sua primeira ação. Deixou a sala de comando do Exercício Conjunto dos Estados Unidos, reproduzindo continuamente 3 horas de curso em apuros, dependendo de tal desempenho, fazendo outros países temerem e não terem o que dizer. Por mais forte que seja, ainda precisa comer. O navio de reconhecimento eletrônico da classe Skynet do Reino do Dragão é muito forte. Mesmo que eu tenha a habilidade de múltiplas camadas de invisibilidade, ainda era do navio de reconhecimento eletrônico de nível Skinner. Array de radar de mudança de fase, que me detectou. Mas o caça stealth tem um tamanho que pode ser exibido no radar, que é aproximadamente do tamanho de um grande pássaro. Em proporção, o tamanho que eu retorno no radar de detecção é ainda menor, apenas um pouco maior que meio grão de feijão. Esses dados geralmente são ignorados. Mesmo os rigorosos guerreiros do dragão, neste momento também estão pensando em discernir este sinal que apareceu no radar, se é um erro ou algo mais. Mas esse tempo já é suficiente para eu me aproximar e pousar neste navio de reconhecimento de sinal eletrônico do nível Skynet. Eu usei a mão para arrancar um pedaço de fragmento da parede do navio, e então coloquei na boca. Para ficar mais forte, preciso continuar comendo. Devorar o navio de reconhecimento de sinal eletrônico do nível Skynet. Consegui obter com sucesso uma habilidade. Reconhecimento LV11, invasão de informação LV9. Além das habilidades repetidas,
Eu obtive mais duas habilidades importantes, especialmente na investigação. Esta é uma entrada que poderei usar em breve. Busca. Localizando a jubarte que aparecerá no fundo do mar. A entidade deformada depende totalmente disso. Eu levantei a cabeça e olhei para o céu. Não sei desde quando. O céu já está coberto de nuvens vermelhas. A distorção global já começou. Se não fosse pela distorção iminente, eu realmente gostaria que o senhor comece toda essa frota de porta-aviões. A entrada, mais a mudança global, transformará este mundo 780 dos seres vivos em monstros, especialmente uma jubarte deformada, que está prestes a aparecer. A detecção fez meu coração acelerar. A partir de mim, as coisas a centenas de quilômetros ao redor começaram a entrar na minha percepção. Em breve, eu encontrei a enorme entidade deformada que estava procurando. Ou melhor, todos sentiram. Porque a altura do nível do mar está subindo drasticamente. Uma enorme sombra já é visível a olho nu sob a superfície do mar. A jubarte, ou melhor, agora, deveria ser chamada por outro nome após a deformação. Shukun. Após a deformação, seu tamanho se tornou ainda maior. Parecia que até era maior que o porta-aviões unificado de 150 mil toneladas. Ainda um pouco maior. A sombra enorme e sombria estava nadando nas profundezas sob o porta-aviões unificado, subindo rapidamente. Parecia que ia causar um grande dano ao porta-aviões, como antes de ressuscitar, causando enormes danos ao porta-aviões unificado. A frota de porta-aviões claramente notou essa situação. Eu podia ver do ar. O porta-aviões unificado estava mudando de direção. Outros vários destroyers também dispararam torpedos do flanco. As células de lançamento de mísseis nos destroyers também estavam prontas para atacar. Todos estavam prontos para a batalha. Mas aqueles torpedos de fundo do mar, que tinham grandes expectativas, não conseguiram causar grandes danos ao Shukun. Não causaram muitos danos. Embora fosse possível ver sangue no fundo do mar, mas a estrutura corporal do Shukun não é a mesma que a de um navio. Os navios são sólidos por fora e ocos por dentro. Se a rigidez do material não for suficiente, se as paredes do compartimento não forem grossas o bastante, elas podem ser perfuradas por torpedos. Isso pode causar a entrada de água no compartimento rasgado, o que é suficiente para fazer um navio de guerra de aço ancorar ou até mesmo virar. Mas o Shukun não vai. Para o Shukun, o ataque de um torpedo dói. Mas esse nível de dano não é fatal. Na verdade, nem chega a ser uma lesão grave. Ao contrário, isso apenas irritou o Shukun. Despertou sua ferocidade. Seu corpo se agitou sob a superfície do mar, levantando a cauda. Ele conseguiu levantar uma camada alta diretamente na superfície do mar. Uma tsunami de dezenas de metros. Apenas um movimento de rotação e uma sacudida da cauda. O movimento do Shukun tem tanto poder. As grandes ondas se aproximam. O porta-aviões Unificação, com sua altura de mais de 80 metros, ainda consegue se manter firme mesmo balançando. Mas as ondas se erguiam para longe, em direção a outros navios. Destroyers e fragatas de 10 mil toneladas foram empurrados para fora. Neste momento, ninguém mais se preocupava comigo. Para onde foram as pessoas? Agora era o momento de vida ou morte da frota. O comandante, sentado na sala de comando do porta-aviões, apertava a mesa com força em sua cadeira, para não cair durante as oscilações, enquanto ouvia constantemente as sugestões do Estado-Maior. Mas, diante do enorme Shukun abaixo do mar, eles também estavam tendo dificuldades para agir. Os navios de guerra tinham poucos meios de atacar alvos abaixo do casco. As opções de ataque eram realmente limitadas. Durante a monitorização por radar, a figura do Shukun já estava se aproximando cada vez mais. O comandante do porta-aviões unificado sabia que não podia esperar mais. Ele jogou a caneta que tinha na mão sobre a mesa e deu a ordem para que as outras fragatas abrissem os silos de lançamento de mísseis, para realizar um lançamento intenso de mísseis. Cobertura de fogo. Mas a ordem ainda não tinha sido transmitida. O mensageiro foi impedido pelos oficiais. Chefe, isso não pode acontecer. Não podemos fazer isso. Essas centenas de mísseis estão sendo lançados. Realizar uma implosão tão próxima no fundo do mar. A altura do tsunami gerado é inimaginável. O suficiente para virar toda a nossa frota. O grito de alguns oficiais finalmente impediu a ordem do comandante da frota. De fato, antes, seus alvos eram muito distantes. Até mesmo inimigos a milhares de quilômetros de distância. Não havia necessidade de considerar esse tipo de problema. Mas agora, o monstro está bem debaixo dos nossos pés. O ponto de explosão está muito próximo. Com certeza vai impactar nosso grupo de porta-aviões. Se a distância fosse suficiente. O unificado não tem medo. Mas o Shukun ficou muito perto de repente. O chefe batia incessantemente na mesa. Disse com resignação:
Bolhas de baixa qualidade continuam o ataque. O sistema de propulsão do porta-aviões está em potência máxima. Tentou se livrar dele. Será que conseguimos escapar dessa criatura? O comandante da frota Shukun também não tinha certeza. Devido ao design funcional, o porta-aviões geralmente tem uma velocidade em torno de 30 e poucos quilômetros por hora, cerca de 60 quilômetros. O unificado, por ser de propulsão nuclear, embora seja um pouco mais rápido, mas ainda assim não é tão rápido. E a velocidade de uma baleia comum é mais ou menos essa. Esperamos que os mísseis e torpedos lançados consigam retardar um pouco sua velocidade. Ainda não deu tempo para o Estado-Maior realizar uma análise detalhada dos dados. Um grito de alerta do monitor chegou pelos fones de ouvido. Não é bom. Essa criatura de repente acelerou muito. Está vindo em direção à proa do navio. O que fazer? Vamos apenas ficar olhando essa criatura colidir? O comandante arregalou os olhos. O casco resistente do porta-aviões conseguirá suportar essa colisão? Mas a colisão ainda não aconteceu. A altura do Shukun parece ter parado no fundo do mar, a cerca de 150 metros de profundidade da porta-aviões. O que está acontecendo? O comandante estava um pouco confuso. Então ele ouviu um grito alto. Comandante, olhe rápido. O monitor já não se importava muito. Ele imediatamente transmitiu a imagem que viu para a tela do comandante. Naquela criatura que parecia uma montanha cinza, havia uma pessoa segurando firme em sua cabeça. O que? Isso fez com que o comandante, que tinha melhor resistência psicológica, também não pôde deixar de esfregar os olhos, para confirmar se não estava vendo errado. Aquilo era realmente ou melhor, um monstro. Neste momento, já não era nada parecido com a aparência anterior. Cabelos cinzas e olhos prateados, com duas enormes capas de ferro saindo das costas. Atributos de talento, fazendo com que certas características do meu corpo estivessem se transformando nessas criaturas mecânicas. Eu empurrei a cabeça do Shukun com força, impedindo seu movimento de subir. Eu forcei meus braços. Forcei a cabeça do Shukun, que era do tamanho de uma pequena montanha, para baixo. O Shukun soltou um grito de raiva. Acima de seu corpo cinza e branco, surgiram linhas azul escuro, especialmente na região de sua cauda, onde eram mais evidentes. O Shukun claramente utilizou um poder extraordinário, que fez sua força quase dobrar. A deformação, além de dar ao monstro um tamanho e força ainda mais imensos, também lhes conferiu talentos e habilidades extraordinárias. Dentro da sala de comando, o comandante e vários assessores olhavam com os olhos bem abertos para a sombra de outro porta-aviões, que apareceu atrás de mim, inclinado para baixo. Colidiu de forma bastante contundente com a cabeça do Shukun. Ao mesmo tempo, uma luz azul escura também apareceu na sombra de todo o porta-aviões. Também me fez sentir uma força contínua. Eu estava como se estivesse forçando um boi a beber água. Eu quero virar o mundo de cabeça para baixo com o Shukun. E o pressionei diretamente para baixo novamente. A enorme sombra do porta-aviões caiu sobre a cabeça do Shukun. A proa do navio continha uma enorme potência. Mais do que uma colisão. Um corpo de aço não é inferior à carne comum. Grandes áreas do mar já estavam tingidas de vermelho pelo sangue do Shukun. Eu resisti firmemente ao contra-ataque do Shukun, e o pressionei para baixo por mais de 100 metros. A têmpora do Shukun foi atingida pelo arqueiro. Já expôs os ossos escurecidos. E havia muitas marcas de rachaduras e quebras. Sem mencionar que o topo da cabeça estava literalmente em flor. Até mesmo os movimentos estavam lentos devido à tontura. E nesse momento, eu saltei diretamente para o fundo do abdômen do Shukun e desferi um soco em seu estômago. Em um momento de confusão, a polpa daquele porta-aviões parecia ter duas enormes turbinas a jato aparecendo nas laterais da sombra do navio. Estendeu-se ainda mais. As enormes asas de aço que eram mais longas que o corpo do navio. Além disso, a superpotência pertencente ao porta-aviões. A maré foi dividida por um enorme canal de centenas de metros de largura. Eu forcei meu corpo, que era como uma montanha, para cima. Saí diretamente da superfície da água. Comandante, o que eu vi? O porta-aviões Unificação está voando no céu. Meu Deus do céu! Os soldados em cada fragata e cruzador. Todos viram uma cena que ficará gravada em suas memórias para sempre. O porta-aviões Unificação decolou. Ele enfrentou aquele enorme monstro, impulsionando-se a milhares de metros de altura. No alto, passou-se um bom tempo. Foi então que eles perceberam. Caramba, aquilo não é o nosso Unificação. Nosso porta-aviões ainda está na superfície do mar. Que tipo de monstro é aquele? Além dos dispositivos de monitoramento visíveis no gráfico do radar, claramente, há 3 enormes objetos ali. O que está na superfície do mar é o seu porta-aviões unificado. E aquele no céu é uma existência desconhecida. Estou elevando aquele monstro a uma altura maior.
1 quilômetro, 3 quilômetros, 6 quilômetros, 9 quilômetros. A 10.000 metros, Shukun, que acordou, queria lutar. Mas, claramente, depois de se afastar do mar, suas habilidades e força diminuíram bastante. Ele não conseguia se libertar de jeito nenhum. Os comandantes em cada um dos enormes navios estavam todos aguardando a ordem do comandante do porta-aviões. A essa altura de mais de 10.000 metros, todos sabiam que essa já era uma distância muito segura. Era uma boa oportunidade para lançar um ataque concentrado com mísseis. Comandante, dê a ordem. Os torpedos lançados anteriormente podem causar ferimentos a esse monstro virtual. Se todos os navios realizarem um ataque concentrado, a equipe de análise acredita que eles têm a chance de eliminar esse monstro. Não vamos esperar mais. Aquele que nos ajudou, ainda abaixo daquela criatura. Alguém expressou desacordo. Embora aquele estranho parecesse nos ajudar, não podemos ter certeza se é amigo ou inimigo. O comandante da frota fez um gesto com a mão. Ele interrompeu esse argumento do outro lado. Nosso país, o dragão, nunca ataca seus aliados. Todos os canhões entraram em estado de pré-ativação, mas não para atacar, e sim para estar pronto para dar apoio a qualquer momento. Entendeu? Uma vez dada a ordem militar, não pode ser alterada. Mesmo aquele conselheiro preocupado escolheu imediatamente cumprir a ordem. E nesse momento, o Shukun já havia sido empurrado por mim a milhares de metros de distância, e a altura também alcançou quase 20.000. O Shukun, que não pesava nada para o porta-aviões, sustentando-se para voar a essa altura. Mesmo eu, com poder divino de nível 9, já sentia meus braços levemente cansados. Receba meu golpe. Acima da terra, há um enorme motor a jato montado nas minhas costas, lançando partículas de um azul brilhante. Jato rápido LV-11. Eu empurrei com força o corpo do Shukun, lançando-o para longe, instantaneamente a uma velocidade próxima de 4 Mach, jogando o Shukun para longe. O estrondo do Shukun colidindo com a superfície do mar. Suas costas instantaneamente se tornaram uma pilha de carne moída. O que vocês estão esperando? Já estamos a uma distância segura. Não vão atacar logo? Enquanto todos os conselheiros e comandantes se sentiam sufocados por minha unanimidade, minha acusação em voz alta interrompeu o pensamento de todos. Com medo do que eu estava pensando, os comandantes de cada navio estavam um pouco silenciosos. No final, foi o comandante do porta-aviões unificado que deu a ordem primeiro, e então rapidamente ordenou que aproveitassem a oportunidade. Todos em estado de lançamento. Mísseis dispararam em 3 rodadas. E nesse momento, eu já estava em um dos mais próximos. Fragatas de nível 55, Linfen. Mais uma vez, arranquei um pedaço de aço. E então engoli. Devorei a fragata de nível 55, Linfen. Consegui obter uma habilidade especial. Guarda com espada LV-9. Poder de canhão entre navios LV-8. Encontro com uma única espada LV-8. Num instante, vários atributos ofensivos apareceram em mim. Após devorar esta fragata de nível 55, Linfen, nas minhas costas, parecia que tinha surgido uma base de lançamento de mísseis. Porque na fragata de nível 55, Linfen, havia nada menos que 16 unidades de lançamento de mísseis. Centenas de habilidades de lançamento. Lançar 16 mísseis ao mesmo tempo. Pode lançar rapidamente 12 lotes de quase 200. Incluindo mísseis balísticos com ogivas nucleares. E depois de serem transferidos para mim, uma mudança impressionante ocorreu. E nesse momento, Shukun já não tinha onde se esconder sob o bombardeio das balas. Eu acelerei em direção a Shukun, voando para matar o monstro de distorção. Especialmente este nível de monstro de distorção. Com certeza haverá loot. Procurar loot não é tão complicado assim. Mesmo que seja como procurar uma agulha no palheiro. Ou resgatar no mar agitado por tsunamis. Eu também não levei muito tempo. Na percepção de reconhecimento, eu percebi claramente uma enorme fonte de energia, e usei o talento de romper ondas para abrir a superfície do mar, para trazer aquele cristal de energia azul escura. Dança demoníaca. Esta coisa será chamada de dança demoníaca muito tempo depois. É um excelente suplemento para aqueles com talentos extraordinários. Um ótimo suplemento para aumentar o nível de poder extraordinário. Também pode ser usado para fazer remédios e pílulas. Para criar equipamentos extraordinários. Armas são a moeda forte absoluta no mundo da distorção. Como o Shukun, que eu matei logo após sua transformação. Ele não teve tempo de se tornar um dominador dos mares como nas gerações futuras. Evoluir para um senhor dos mares. Esta pílula demoníaca parece ter apenas qualidade de terceiro nível, mas uma tão grande assim. A quantidade total de energia contida nela é suficiente para rivalizar com alguns senhores e reis. Em termos de tamanho e reserva de energia, a besta mutante Shukun realmente é privilegiada.
Não há o que dizer sobre esta pílula demoníaca. A única coisa a fazer é comer diretamente. Eu segurei a pílula demoníaca do tamanho de uma pedra de moinho e comecei a mordê-la. Um bocado nesta pílula demoníaca azul escura. Eu arranquei um pedaço do tamanho de uma jujuba. E então engoli de uma vez. Com um corpo de aço de nível 9. Eu acredito que esta pílula demoníaca de terceiro nível não vai me fazer explodir. Eu mastigava com vontade. E meu nível também estava aumentando gradualmente. Em questão de segundos, eu passei do nível extraordinário 1 para o nível extraordinário 2. Tornei-me um guerreiro extraordinário de nível elite. Na vida passada, era um extraordinário de nível 2. A razão pela qual é chamado de elite é porque os guerreiros extraordinários desse nível já são a força central absoluta entre os humanos sobreviventes. A Dande Demônio de Shukun é realmente enorme. Eu apenas comi um pedaço do tamanho de uma grande tâmara. Na verdade, isso já equivale a devorar um normal. A energia da Dande Demônio de uma besta deformada de nível 3, do mesmo nível que Shukun. Devorei a besta deformada de nível 3, Shukun. Obtive a habilidade especial. Crescimento infinito LV8. Diante de mim, devoração LV5, super regeneração LV6. Poder do mar LV7, Deus M. Além do nível da habilidade especial, é um pouco inferior ao de um porta-aviões. Essa quantidade é semelhante à habilidade especial que absorvi do porta-aviões. Quase que olhei para essas novas habilidades especiais, uma a uma. Não pude deixar de admirar a incrível sorte de Shukun. O crescimento sem limites possui este talento de ser extraordinário. Mesmo que não consiga romper o nível, pode ainda contar com este talento para um sistema de crescimento ilimitado, para aumentar seu poder de combate e acumular energia. Esta é a habilidade central de Shukun, juntamente com seu talento de devoração de nível 6. Shukun, em sua vida anterior, cresceu no oceano e se tornou uma criatura colossal. Agora eu posso matar Shukun. Isso realmente parece ter um pouco de sorte a favor. Antes que Shukun se desenvolvesse completamente, eliminei-o a tempo. Esta praga que sempre assombrou as águas do reino do dragão. Eu devorei o talento de Shukun. E, consequentemente, adquiri as habilidades de Shukun. Em seguida, ativei a devoração do talento. Um enorme redemoinho negro apareceu à minha frente. Até mesmo levantou ventos de nível 8. Uma grande quantidade de água do mar foi sugada, injetado neste vórtice que ele abriu. E em comparação com a minha suprema habilidade de devorar, a habilidade conceitual de devorar, esta é a verdadeira habilidade de devorar. Eu joguei diretamente a pérola demoníaca do vazio do tamanho de um disco no vórtice de devoração. Assim, devorar se torna muito mais fácil. Não preciso mais devorar bocada por bocada. E a eficiência e a taxa de aproveitamento da devoração também são altas. Em um piscar de olhos, meu nível extraordinário disparou novamente. Após devorar toda a pérola demoníaca, a cada segundo, uma enorme força surge em meu corpo. Não consegui evitar um arroto. Uma luz azul instantaneamente jorrou da minha boca. Eu rapidamente fechei a boca. Justo agora, a energia extraordinária que foi expelida é suficiente para um típico super-humano de primeiro nível, para elevar um pequeno nível. A pérola demoníaca de Shukun é muito grande. Uma única absorção excessiva. Meu estômago já está um pouco cheio. Então eu transferi a energia que não consegui digerir, tudo para o porta-aviões atrás de mim. Neste momento, a silhueta do porta-aviões atrás de mim rapidamente começou a se expandir. De 150 mil toneladas, rapidamente se expandiu para 250 mil toneladas. E este porta-aviões apresentou novas diferenças, mantendo todas as características anteriores, além das que já existiam. No porta-aviões atual, apareceu uma nova camada de filme biológico. A forma e a aparência do navio também mudaram, comparado com a aparência de aço feroz anterior. Agora o casco tem um formato mais aerodinâmico, semelhante a uma gota d'água. Agora parece mais uma arma de guerra do futuro, um navio de guerra biológico. Ao mesmo tempo, meu poder extraordinário também subiu continuamente. Alcançou com sucesso o nível de senhor de terceira classe, e continuou até o pico do nível de senhor. Antes de parar, nível de senhor, suficiente para se tornar o senhor de um abrigo de médio porte. É um verdadeiro forte que pode proteger uma região. Olhando para o enorme porta-aviões à minha frente, eu agitei a mão casualmente. O porta-aviões avançou diretamente e caiu pesadamente na superfície do mar. Instantaneamente, gerou um tsunami ainda maior. Além do meu nível extraordinário e poder divino, apenas um movimento da mão causou uma força de ataque que não fica atrás da anterior, da explosão concentrada de centenas de mísseis hipersônicos. Eu agora, se eu encontrar novamente um desses Chuancun de nível 3, basta que o porta-aviões que eu controlo bata levemente, para facilmente causar um grande dano a ele. Embora esse crescimento sem limites consuma recursos como um poço sem fundo,
Mas esse crescimento ilimitado é incrível. Estou muito satisfeito com essa habilidade de crescimento ilimitado. Estou extremamente satisfeito. E ainda tenho a projeção do porta-aviões para substituir meu próprio crescimento em tamanho. Minha força atual definitivamente não é algo que um Lorde de terceiro nível possa suportar. Mesmo criaturas de nível soberano teriam que recuar diante de mim. Teriam que se afastar de mim. Eu recolhi a imagem da porta-aviões. Em seguida, peguei os enormes ossos brancos que flutuavam na água do mar. Estes são os ossos de Shukun. Embora alguns tenham sido destruídos, mas algumas partes grandes ainda foram preservadas. Ossos de nível Lorde. Definitivamente são materiais extraordinários de alta qualidade. São ótimos tesouros para instrumentos de teste e para moerem remédios. Podem aumentar a resistência dos ossos humanos e proporcionar alguns efeitos de habilidades. Têm muitas aplicações e são extremamente valiosos. Quando o mundo distorcido for reconstruído, este item definitivamente vale seu peso em ouro. Eu olhei para o céu. Neste momento, o céu ainda estava chovendo sangue. A distorção ainda estava ocorrendo. Presumo que neste momento, já metade das pessoas e plantas do mundo já ocorreram distorções. Neste mundo, alguns lugares ainda podem evitar o risco de distorção, mas não são muitos. A frota de porta-aviões à nossa frente é um deles. Nesta catástrofe global de distorção, também há muitos que só aparecem em romances e obras cinematográficas, que se manifestam. Eles se materializam devido a poderes extraordinários, e adquiriram habilidades e forças especiais, como, por exemplo, a sorte nacional, e o porta-aviões unificado. Claramente carrega uma grande parte da sorte nacional do Reino do Dragão, como uma super-arma de guerra. Desde o início da chuva de sangue até agora, toda a frota de porta-aviões não teve nenhum guerreiro que apresenta-se distorção. Isso se deve à sorte nacional que os protege nas sombras. Ela os isola da influência da chuva de sangue. Estruturas que podem carregar uma grande quantidade de sorte nacional, ou instrumentos nacionais como porta-aviões. Todos eles são a pedra angular da futura humanidade. Na construção de cada abrigo, o porta-aviões unificado deveria ter sido gravemente ferido pela criatura distorcida. Agora eu matei o Shukun. O porta-aviões unificação foi preservado com sucesso. O porta-aviões é uma das armas de guerra mais poderosas do planeta Aqua. Possui a capacidade de eliminar qualquer monstro de distorção de nível comandante. Mas a força está na arma. Os soldados que as controlam ainda são muito fracos. Por isso, decidi ajudar esses soldados para despertar um verdadeiro poder extraordinário. É importante saber que a medula óssea do peixe na espinha é chamada de ouro macio. Este é também o único recurso dócil em toda a carne e sangue do Shukun. Um recurso especial que pode ser absorvido diretamente por pessoas comuns. Usá-lo para ajudar os soldados da frota do porta-aviões a purificar seus corpos, estimulando com esse nível de poder extraordinário. A maioria pode desbloquear talentos extraordinários, tornando-os verdadeiros guerreiros extraordinários. Mesmo que não possamos despertar de imediato os talentos e poderes extraordinários, ainda assim podemos fortalecer bastante o corpo, tornando-nos soldados quase extraordinários. Neste momento, na sala de comando do porta-aviões unificado, as pessoas de todos os níveis estão ocupadas de maneira organizada. O chefe de Estado-Maior da frota de porta-aviões perguntou ao pessoal que veio fazer o relatório: "Como está? Conseguiu descobrir as falhas em nossa rede de informações eletrônicas? O relatório ainda não está pronto. Chefe de Estado-Maior, nosso firewall eletrônico mostra que não houve nenhuma violação. O oponente parece ter simplesmente usado nossa chave e abriu diretamente nossa porta. Contornou nossa defesa e entrou diretamente. Como isso é possível?" Este chefe de Estado-Maior já foi uma pessoa que dominava a tecnologia de informação eletrônica, embora agora ocupe o cargo de chefe de Estado-Maior da frota de porta-aviões. Mas suas habilidades técnicas não diminuíram. Ele sabe bem que para conseguir isso de forma silenciosa, contornando as camadas de nosso rigoroso firewall eletrônico, e invadindo diretamente sem fazer barulho, quão poderosa precisa ser a força técnica e o suporte de hardware. Essa manobra é mais aterrorizante do que forçar a quebra da proteção. Relatório: aquela pessoa está se aproximando rapidamente de nós. A velocidade de voo é de aproximadamente 12 Mach. Deve chegar à nossa posição em cerca de 58 segundos. O soldado responsável por monitorar as informações da matriz de radar irá relatar ao Estado-Maior: "Minha capacidade de invisibilidade é muito forte, exibido no radar de mudança de fase. Na verdade, são 5 esqueletos de uma distorção virtual. Dados de voo como 12 Mach. Isso deixou o Estado-Maior surpreso novamente. Como é que está em 12 Mach? Antes, monitoramos sua velocidade de voo. Não era apenas cerca de 4 Mach? Como de repente triplicou?" Ao ouvir esses dados, o Estado-Maior ficou todo confuso.
Apenas uma mudança de dados fez com que eles me considerassem um alvo hostil anteriormente. E todas as estratégias de resposta que foram elaboradas tornarão-se um monte de papel inútil. E quase perderam qualquer medida de contra-ataque. Porque minha habilidade não se resume apenas à velocidade. Também inclui características de invisibilidade e a capacidade de invasão de informações eletrônicas. O array de radar de mudança de fase pode não ser capaz de detectar. Devemos interceptar o oponente? O oponente está prestes a invadir novamente. Nossa distância de segurança está diminuindo. Um dos conselheiros apontou para a tela e perguntou: a cada segundo que passa, o espaço de reação que lhes resta diminui em 4 quilômetros. Eu acho que devemos atacar. Eu também acho. Vamos atacar. Não podemos entregar nosso destino nas mãos de desconhecidos. Deus sabe se o oponente é inimigo ou amigo. O oponente parece não ter mais intenções. Dentro do Estado-Maior, 7 ou 8 conselheiros expressaram suas opiniões. Alguns querem lutar. Outros acham que devemos tentar uma comunicação amigável. Aproximadamente uma divisão meio a meio. Mas a maioria dos conselheiros acredita que devemos manter uma distância de segurança em relação a mim. Não podemos permitir que eu me aproxime. Dentro de 100 quilômetros da frota do porta-aviões unificado, todos os conselheiros olharam para o comandante da frota que estava em silêncio. Os conselheiros esperaram ansiosamente olhando para o comandante da frota, aguardando que ele desse a ordem. Mas o comandante da frota não estava apressado para responder. Desde que eles começaram a discutir, ele estava sempre olhando as imagens da minha luta com Shu Kun. Ele já assistiu muitas vezes. Ele não respondeu às perguntas dos conselheiros, mas esperou até que este vídeo terminasse. Então, ele voltou o progresso do vídeo e depois ampliou. Projetou na tela. Vocês vejam. Ele está usando nossas botas militares. O cinto também é da nossa marinha. Então, ele é da nossa equipe. É nosso guerreiro. Alguém arregalou os olhos. Se eu fosse um guerreiro do Reino do Dragão, então eles teriam inúmeras ideias ousadas. Envie alguém para verificar qual turma tem faltas. Aqueles que não estão em seus postos. Verifique a identidade dele. O comandante começou a dar ordens. Nesse momento, todo o pessoal do navio estava em seus postos de combate. A falta de alguém logo poderá ser verificada. Ao mesmo tempo, o comandante também levantou outra dúvida. Um humano possui um poder tão forte. No fundo do mar, também apareceu uma criatura poderosa comparável ao porta-aviões. E essa camada de chuva de sangue que cobre o céu, e que não para de cair, já tingiu de vermelho a superfície do mar raso com sangue. Isso definitivamente não é um fenômeno normal. O que está acontecendo nesta área do mar ou na terra? Ele sente que este mundo definitivamente passou por mudanças inesperadas. Mas se algo aconteceu neste mundo, já deveria ter havido comunicação via satélite do Reino do Dragão. Enviar alguém para se comunicar ativamente com os superiores. Ver se algo aconteceu. Não precisa se comunicar, é inútil. As palavras do comandante ainda não tinham terminado. O comando foi interrompido por alguém. As pessoas na câmara não puderam deixar de levantar a cabeça. E então perceberam que seu sistema de comunicação eletrônica foi novamente hackeado. Não era o rosto de outra pessoa projetado na tela eletrônica. Melhor eu não fazer esse esforço inútil. Agora o mundo inteiro está em distorção. Agora estima-se que mais da metade das pessoas se transformou em monstros. Aqueles que eram responsáveis pela comunicação com a frota provavelmente já se tornaram monstros. Mesmo sem a Estrela Aylan, tudo está uma confusão. Eles não conseguem entender a situação em pouco tempo. Uma vez que a distorção global começa, a ordem caótica não é tão fácil de restaurar. Na verdade, a distorção passou a menos de 10 minutos. Mesmo com a organização do Reino do Dragão, não há como, em tão pouco tempo, reverter essa enorme carruagem que é o país. Ao ouvir isso, todos na frota tinham expressões muito ruins. Muitos deles eram soldados, que passaram anos a bordo do porta-aviões, permanecendo na superfície do mar. Para quê? Não era para proteger o país atrás deles. Eles são uma parede para o Reino do Dragão, os guardiões do povo. Mas agora a distorção global está acontecendo. Algo aconteceu dentro do Reino do Dragão. O comandante-chefe não hesitou nem por um momento. Ordem imediata. Todas as unidades da frota de porta-aviões devem retornar imediatamente e se preparar para mobilização, sacrifício e combate. A atmosfera em toda a sala de comando, de repente, tornou-se sombria. Tempo. Todos os navios da frota de porta-aviões também estavam virando. Começaram a acelerar em direção ao continente do Dragão. Toda a frota estava em plena velocidade. As ordens do comandante-geral continuavam a ser dadas. Todos os caças estavam prontos para decolar. Todos os caças foram acionados em ordem. Todos os marinheiros estavam prontos para a batalha terrestre. O momento em que o dragão precisa de nossa proteção chegou.
Nesse momento, eu interrompi repentinamente o comandante-geral. Deixe os soldados saírem assim, fora do alcance da proteção da sorte nacional. Serão afetados pela chuva de sangue e ainda assim sofrerão mutações. Minhas palavras deixaram o comandante-geral em apuros. Ele pode enviar seus próprios soldados para eliminar aqueles monstros deformados, ocorrendo baixas. Mas ele não pode aceitar que seus próprios soldados, sacrifício em vão, transformar-se em um monstro. O comandante-chefe olhava para a tela com expectativa. Já que fui eu quem levantou essa questão, então eu também deveria ter uma solução. Nesse momento, eu voei sobre o porta-aviões. Joguei o espinhaço com força. E então disse que voltei para ajudar, para não ser afetado pela chuva de sangue e deformidades. É bem simples. Basta despertar o talento e se tornar um extraordinário. Eu expliquei os efeitos da chuva de Shukun. No canal eletrônico, eu repeti. Os efeitos da chuva instantaneamente fizeram os oficiais na sala de comando e todos os soldados começarem a respirar pesadamente. Depois de se tornar extraordinário, também pode se tornar tão forte quanto você. Diante da pergunta do comandante-chefe, eu hesitei por um momento. Respondi que não deveria vir. O comandante-chefe ficou um pouco desapontado, mas logo se animou novamente. Porque, de acordo com o que eu disse, desde que possa despertar o talento e se tornar um extraordinário, os soldados sob seu comando, cada um deles pode ser comparado ao antigo rei dos soldados. Neste momento, eles também estão no fundo do mar. Descobriram algumas anomalias comuns entre os peixes. Presumo que as anomalias globais que mencionei. A maioria dos monstros deformados são desse tipo comum. Se eles se tornarem guerreiros extraordinários, devem ser capazes de lidar com isso. Neste momento, estendi a mão e cortei e puxei na posição da espinha do peixe virtual. Então, puxei com força. Uma substância gelatinosa dourada foi arrancada de dentro. Esta é a parte mais preciosa da espinha desse peixe, conhecida como ouro macio, a medula do peixe. Neste momento, a porta-aviões unificado já tem muitos soldados da marinha em fila. Todos eles estão aqui após receberem ordens, aguardando a primeira leva de guerreiros despertos. Eu lhes ofereço esta medula de peixe de nível Lorde que vale seu peso em ouro. E as condições de troca que eu quero são bem simples, que é apenas uma gota de sangue de cada guerreiro. O guerreiro extraordinário recém-despertado, embora geralmente tenha apenas um atributo de talento, o nível de talento geralmente não ultrapassa o LV3. Mas aqui, há mais de 10.000 soldados da marinha. Eu ofereço recursos que podem ajudá-los a despertar rapidamente. Recursos extraordinários. Ele obteve milhares e milhares de atributos de talento. Benefício mútuo. Um por um, os soldados formam uma fila e se aproximam. Então, um deles corta um pouco de água da chuva com uma faca de combate e aplica diretamente na própria pele, especialmente nesta posição entre as sobrancelhas. Aplique um pouco mais. Em breve, um dos soldados de repente rompeu em chamas. O primeiro guerreiro extraordinário despertou com sucesso. Despertou a habilidade de controlar o fogo. Em seguida, outro soldado da marinha ao seu redor começou a girar em torno de um vórtice. Esta é uma característica extraordinária relacionada ao vento. O suco de peixe de Shukun tem um efeito milagroso. Quase metade dos guerreiros consegue despertar talentos extraordinários. Controle de fogo, controle de vento, controle de gravidade, entre outros. E, após despertar o talento, uma energia extraordinária começa a nascer em seus corpos. Não é apenas uma característica de talento, mas o poder de combate pessoal deles também aumenta drasticamente. Ao mesmo tempo, eu não fiquei parado. Virei-me e saí voando do convés do porta-aviões. Depois, pousei em um enorme objeto negro. O mais recente submarino nuclear do país do Dragão, o modelo 099. Ele também faz parte da frota do porta-aviões Unificação. A frota do porta-aviões Unificação é composta por 3 submarinos nucleares de ataque modelo 099. Na verdade, essa coisa não é pequena. É até mais impressionante do que alguns navios de guerra, com um deslocamento de mais de 20.000 toneladas. É também uma das armas de guerra mais avançadas. Eu estou em cima deste submarino nuclear. Claro que estou interessado em seu talento. No entanto, em relação a esta enorme máquina, meus movimentos foram um pouco mais suaves. Apenas arranquei um periscópio da parte superior do submarino nuclear. Um periscópio que se estendia. E então o engoli. Não danificou a estrutura do corpo. Ele precisa mergulhar a milhares, ou até dezenas de milhares de metros de profundidade. Qualquer fissura ou perda estrutural pode levar a que ele, a milhares de metros no fundo do mar, seja esmagado ou achatado pela poderosa pressão da água. No entanto, arrancar um periscópio substituível é suficiente para eu absorver os atributos que desejo. Absorver o submarino nuclear modelo 099. Consegui obter o atributo mergulho profundo LV9.
Super resistência pressão LV9, invisibilidade LV8, assassinato LV7, monstro das profundezas LV8. Vários atributos apareceram em mim, embora já houvesse milhares de atributos esperando por mim. Mas eu ainda não vou deixar passar. Absorver cada arma de guerra aqui. A diferença de poder de combate entre os itens de alto nível e os itens de baixo nível é muito grande. A diferença de poder de combate entre os itens de alto nível e os itens de baixo nível é muito grande. Consumir mais algumas armas de guerra de grupos de porta-aviões é suficiente para aumentar meu poder de combate em um nível. Em seguida, passei um tempo para consumir outros 2 modelos de grandes destroyers. Eu os consumi juntos. As habilidades inatas desses 2 destroyers foram limpas, e algumas habilidades se repetem com outros navios de guerra. Não obtive novas habilidades, mas após consumir uma grande quantidade de habilidades inatas semelhantes, o nível das minhas habilidades inatas aumentou. A maioria dos itens teve mudanças de nível, e após cerca de 2 horas de espera, o sangue extraordinário de mais de 10.000 guerreiros também estava pronto. Se consumir as habilidades inatas de cada navio de guerra, o que obtive foram itens de especialização de alto nível. Então, consumir as habilidades inatas desses guerreiros extraordinários é exatamente para maximizar a riqueza dos meus meios de talento, que cerca de 10.000 pessoas de sangue extraordinário já estão diante de mim. No próximo segundo, a habilidade de talento se ativa para devorar, devorando uma enorme quantidade de talentos, me fazendo sentir como se estivesse excessivamente cheio instantaneamente. Ao mesmo tempo, ao meu redor, continuam a surgir algumas chamas, e coisas como relâmpagos de gelo. Tudo isso são talentos que acabei de adquirir. Devorar o sangue extraordinário misturado, e conseguir com sucesso as palavras-chave de talento. Mestre do Fogo LV2, Espírito de Gelo LV2, Estrela da Madeira LV3, Muro LV3, Rei do Gelo LV2, Cientista LV3. Incontáveis palavras-chave de talento. E são diversas, passando diante de mim, impossíveis de contar. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de palavras-chave de talento homogêneas estão se fundindo e devorando umas às outras, em constante atualização, tornando-as cada vez mais poderosas. Essas palavras-chave de talento, na maioria das vezes, são bastante comuns. Neste momento, todas foram fundidas. Esses talentos são relativamente comuns, mas em comparação com aqueles raros e especiais talentos, eles podem ser combinados e atualizados mais rapidamente. Especialmente os talentos de Rei dos Soldados e Mestre em Técnicas de Combate. Isso me surpreendeu muito. Assim que esses 2 talentos entraram na minha mente, o que antes estava confuso na minha cabeça, os talentos estavam bastante confusos. De repente, tudo ficou claro. Como usar e de que forma usar. Quando usar. Como se fosse um instinto corporal. De repente, tudo fez sentido. Ao absorver esses 2 talentos, minha força de combate aumentou pelo menos em 30 a 40%. Neste momento, estou sentado em posição de lótus no porta-aviões unificado. Gastei cerca de meia hora. Mais de 10.000 talentos finalmente foram atualizados e integrados. Uma grande quantidade de talentos foram fundidos devido à semelhança com outros talentos, e foram absorvidos, formando novos talentos de alto nível. Mas no final, ainda havia cerca de 700 a 800 talentos pendurados em mim. Eu me levantei do convés e disse ao comandante: Comandante, eu estou indo. Porque o território do Reino do Dragão é vasto, e o número de monstros deformados também é bastante grande. Entre eles, há muitos monstros com habilidades altas, que eventualmente crescem até o nível de dominador. No nível de rei, e até mesmo no início da deformação, já aparecem entidades deformadas de nível dominador, e destruíram muitas cidades. Agora, enquanto eles ainda não atingiram o auge, é o momento certo para eliminá-los. O comandante, ao ouvir que eu ia embora, não tentou me impedir. Eu realmente sou um soldado sob seu comando, mas ele é muito racional. Não fez uma convocação forçada. Colocou a máquina que tinha em mãos de lado. E então disse: Deixe isso, recupere a energia que estava nele. Deixei-o ir. Ele é um guerreiro que saiu daqui. Devemos confiar nele. Ele possui essa capacidade. Agir sozinho. Ele poderá fazer muito mais. O comandante desviou desse assunto e abriu outro relatório. Projetou na tela grande da sala de comando. Ao ver este relatório, todos estavam com expressões sérias. Todas as cidades do Reino do Dragão caíram. Ou melhor, o mundo inteiro caiu. Nuvens vermelhas cobrem as estrelas. A chuva de sangue não para. O mundo inteiro está em um estado de caos. Uma luta desordenada. Existem pessoas que conseguem resistir à chuva de sangue sem se deformar. E são muitas. Aqueles que podem, na chuva de sangue, apenas confiando no poder de deformação da chuva de sangue,
evoluem para se tornarem guerreiros extraordinários. A humanidade não é mais uma minoria. Com uma grande base populacional, ainda há dezenas de milhões, quase 1 bilhão de guerreiros extraordinários nasceram em Star Blue. O reino do dragão é vasto e populoso. Estima-se que cerca de 20 a 30 milhões de guerreiros extraordinários tenham despertado. Isso não é um problema, mas a quantidade de humanos é grande, e o número de monstros deformados é ainda maior. As plantas e animais deformados precisam ser multiplicados por esse número inúmeras vezes. A diferença é realmente muito grande. Vamos rapidamente para as cidades costeiras. Quanto tempo ainda falta para chegarmos? Precisamos fazer o nosso melhor para construir o primeiro abrigo, proteger o maior número possível de compatriotas, manter a chama e a esperança. Em 5 minutos, eu estava a uma velocidade de 12 Mach do oceano do Reino do Dragão. Corria até o extremo sul do continente do Reino do Dragão. Os atributos de talento pertencem a multiplicadores e bônus de habilidade. Meu nível extraordinário é as qualidades básicas após a transição para o nível de Senhor. Eu possuo velocidade divina de nível 11. Atravessar todo o planeta leva apenas alguns minutos. Alguns minutos depois, eu cheguei à cidade florestal na costa do Reino do Dragão. Se não me engano, havia uma criatura de nível soberano que saiu do zoológico desta cidade. Recordando as memórias em minha mente, no zoológico desta cidade, havia um gorila muito poderoso. No final, toda a cidade foi destruída por ele. E esta cidade também se tornou o domínio dessa criatura soberana. Eu aterrissei diretamente em o edifício mais alto da cidade, olhando de cima para baixo, procurando pela silhueta do outro. Mesmo já tendo começado há quase 3 horas, o outro deve ter completado a mutação. Eu fecho os olhos, usando minha habilidade de reconhecimento para uma ampla exploração. Cobri toda a cidade da floresta com facilidade. Em breve, encontrei o alvo que desejava. Na direção a leste da cidade, há uma fonte de energia extremamente grande causando destruição. Instantaneamente, minha figura desapareceu do lugar. 3 segundos depois, apareci acima daquela estrela negra. Olhando para baixo, minha mente instantaneamente revelou o verdadeiro nome após a mutação do outro. Gorila selvagem, criatura mutante de nível Senhor. Criatura mutante de nível Senhor gorila selvagem. Originalmente, era um chimpanzé no zoológico. Evoluiu através da mutação. Neste momento, levanta-se. Embora seu tamanho não seja tão exagerado quanto após a evolução do Shukun, tão exagerado, mas ainda assim tem cerca de 5 a 6 metros de altura. Sua força é ainda mais impressionante. Neste momento, nas duas mãos, segurando um edifício de 30 a 40 metros de altura, balançando as escadas como se fossem bastões, com uma força descomunal. Todo o edifício deve pesar pelo menos 50 a 60 toneladas. É balançado por esse gorila selvagem como se fosse um bastão, e parece que não exige muito esforço. Enquanto corre e salta, consegue ir a dezenas de metros de distância. Este gorila selvagem certamente possui atributos relacionados à força. O gorila selvagem segura o alto edifício, batendo repetidamente em outros edifícios próximos. E nesse momento, algumas pessoas serão lançadas para fora dos edifícios ou mortas. O gorila selvagem, ao fazer uma forte inspiração, essas pessoas são sugadas para dentro de sua boca, mastiga algumas vezes, e então engole tudo, incluindo os ossos quebrados, tornando-os energia evolutiva acumulada por ele. Um gorila de 5 ou 6 metros engole humanos vivos. Não é tão simples quanto comer amendoins. Engole de uma só vez. A fúria selvagem precisa ser mastigada e rasgada. Isso torna a cena extremamente cruel e sangrenta. Seus olhos estavam cheios de excitação e prazer. Essa mordida pegou um guerreiro extraordinário. É mais nutritivo do que comer 10 pessoas comuns. Isso o deixou tão satisfeito que não pôde evitar de bater no peito e gritar. Na borda das ruínas, ainda é possível ver várias pessoas fugindo dos edifícios ao redor e correndo em direção a lugares mais distantes para salvar suas vidas. O poder desse monstro é realmente aterrorizante. Como pode ele ser tão rápido? Não conseguiremos escapar. 5 ou 6 pessoas fugindo juntas. Mas, neste momento, eles estão desesperados, porque acabaram de ser devorados pelo gorila selvagem. Aquele guerreiro extraordinário. Ele é o guardião do grupo deles. No grupo deles, que se aglomera para se aquecer, tiveram a sorte de despertar um extraordinário. E suas habilidades são bastante boas. Com ele como protetor, eles conseguiram sobreviver, mesmo que com dificuldade, no caos da cidade. Mas agora o céu desabou sobre eles. Os guerreiros extraordinários não conseguem vencer aquele monstro. O mais forte entre eles nem teve tempo de fugir. Foi assassinado pelo gorila selvagem. E então se tornou comida. O ar de desespero paira sobre as ruínas. Oh, Deus! É o fim do mundo? Alguém pode vir nos salvar? Algumas pessoas perderam a esperança.
Não querem mais fugir. Pararam diretamente no lugar. E então se ajoelharam. Ajoelharam-se. Começaram a orar a Deus. Nesse momento, o céu de repente escureceu. O gorila selvagem levantou de repente sua enorme cabeça. Ele, de nível Lorde, estava no céu. Sentiu uma força do mesmo nível que a sua. Mas, ele claramente não sentiu a diferença nos níveis de vida. Mas ele não conseguiu evitar de se levantar. Uma pressão invisível desceu diretamente sobre ele. O gorila selvagem até sentiu um pouco de asfixia. E o que mais o fez não aguentar foi a montanha colossal que descia do céu. Na percepção do gorila selvagem, não existia tal coisa como um navio de guerra. Um porta-aviões de 500.000 toneladas. Ele caiu do céu, bloqueando a luz do sol. Seu corpo todo estava tremendo. Ele, instintivamente, pensou que o céu estava caindo. Neste momento, seu coração estava cheio de medo. A única coisa que conseguia pensar era em fugir. Precisava fugir. Então, ele gritou. Seus punhos caíram ao chão. Sua figura se transformou em uma sombra negra. Ele disparou para fora. Ele não se atreveu a olhar para trás. O medo dentro dele se tornou ainda mais agudo. Aquela coisa no céu, se fosse atingida, definitivamente morreria. Mas ele mal havia corrido menos de 100 metros. De repente, uma porta prateada apareceu à frente. O gorila selvagem não teve tempo de frear. Então, uma força imensa apareceu repentinamente atrás dele. E o empurrou bruscamente para dentro. A porta prateada do portal desapareceu enquanto o portal se abria. A proa do porta-aviões já estava colada ao seu couro cabeludo. A enorme pressão do vento fez com que o gorila selvagem dobrasse as pernas imediatamente. E se ajoelhou. O casco do navio ainda não havia raspado em seu corpo. Seu couro cabeludo e cabelo foram arrancados e levados pelo vento. A carne e o sangue foram rasgados diretamente pela pressão do vento, revelando o crânio negro. No instante em que o porta-aviões o tocou, o gorila selvagem foi esmagado em uma pilha de fragmentos. Um portal prateado de 500.000 toneladas apareceu em vários lugares ao redor, abrindo, absorvendo e fechando, transportando uma a umas pessoas comuns que estavam fugindo. E neste momento, a imagem de um porta-aviões de 500.000 toneladas acabava de tocar o chão. Uma enorme onda de choque levantou inúmeras nuvens de poeira e terra, enquanto a chuva de sangue no céu era evaporada. Também destruía inúmeros edifícios. Toda a cidade de Lin estava tremendo. Os seres deformados na cidade pararam todos ao mesmo tempo. E então pararam suas ações. Imediatamente começaram a fugir para os lados. A diferença nos níveis de vida e o medo instintivo da força fez com que pensassem de forma bestial. Instintivamente fugissem para direções mais distantes. O barulho que eu causei foi muito grande. Mas no final, ninguém conseguiu ver minha sombra. Apenas algumas pessoas, antes de serem transportadas para um lugar seguro pelo portal, conseguiram ver com dificuldade um par de olhos prateados. Neste momento, eu me arrependi um pouco. O núcleo demoníaco do Senhor dos Gorilas Selvagens foi esmagado pela imagem do porta-aviões. Mais duro do que o próprio monstro de nível Senhor. O Dandy Demônio é muito mais duro. Não consegue suportar essas 500.000 toneladas. A pressão que desce do céu. Da próxima vez, ao lidar com monstros de nível Senhor, não posso mais usar técnicas tão violentas e brutais. Preciso ser um pouco mais gentil. Felizmente, ainda tem um jeito. Habilidade de devorar ativada. Filtrar e absorver o máximo possível do pó do Dandy Demônio. Infelizmente, o poder do Dandy Demônio já se dissipou na explosão. A maior parte de um Dandy Demônio de nível Senhor quebrado. No final, só foi um pouco elevado pelo meu nível. Avançou um pouco em direção ao nível dominante. O peso da sombra do porta-aviões aumentou apenas mais de 10.000 toneladas. Mas esse nível já é suficiente. Eu devorei a habilidade do gorila selvagem. Extraído. Habilidade de devorar a habilidade do gorila selvagem. Obtido com sucesso. Habilidade destruída LV7. Batalha LV7. Diamante LV8. Trovão LV8. Vários atributos de talento apareceram instantaneamente em mim. E ainda precisam ser adquiridos ao derrotar chefes. A qualidade e a quantidade dos atributos de talento são realmente altas. Eu devorei todos os atributos de talento do gorila selvagem. Absorção concluída. Não pude deixar de exclamá-lo. Atributos iguais ao corpo de aço de um deus. Tudo foi integrado em experiência para a melhoria dos atributos. Eu observei os novos atributos se despedaçarem, que podem adicionar a característica de destruição aos meus ataques, seja destruindo as armas ou os ossos dos inimigos. Definitivamente um talento raro de nível superior, diamante. Aumento percentual nas propriedades de força, vida e defesa. Super buff. Diamante trovão. O dedo indicador e o dedo médio das mãos do gorila selvagem. É a parte mais forte de seu corpo. O lugar mais duro e resistente.
Quando ele apertou a mão. Ataque aqui. É sua técnica mais poderosa. Se adicionar a força espiral, também terá características de penetração e quebra de armadura. A técnica de uso deste talento é chamado pelo próprio gorila selvagem de Diamante do Trovão. O corpo dominante, não importa quão forte seja o controle, pode recuperar a capacidade de ação instantaneamente, recuperar sua própria força de combate. Eu estava absorvendo. Quando devorei os talentos do gorila selvagem, eu também não fiquei parado. Atrás de mim, continuamente disparando vários tipos de mísseis. Cada míssil pode atingir o alvo com quase nenhuma margem de erro. Um grande número de entidades distorcidas foi eliminado. Ao mesmo tempo, o chão ficou coberto de gemas demoníacas, materiais distorcidos. Eu não coletei essas coisas, mas deixei tudo para trás. A grande maioria são gemas demoníacas de primeiro nível. Pode ser que 100 mil ou até 1 milhão somados não sejam comparáveis a uma única pérola demoníaca de Shukun, que contém uma quantidade de energia purificadora. Eu quero agora fazer um avanço para o nível de soberano. Esse tipo de pérola demoníaca de baixo nível não tem muito efeito sobre mim. Além disso, é muito difícil de coletar. Mas essas pérolas demoníacas e materiais de distorção, se forem obtidos pelos sobreviventes na Cidade da Floresta, podem se tornar a centelha que estimula seu despertar extraordinário. Há muitas coisas que eu ainda preciso fazer agora. Gorila selvagem. Uma besta de distorção com potencial de soberano. Não é digna de ser meu verdadeiro objetivo. Meu verdadeiro objetivo é a Grande Muralha. O grande artefato nacional do Reino do Dragão, que reúne a sorte nacional de milhares de anos, capaz de resistir a chuvas de sangue e à invasão de forças de distorção. Cada seção e cada trecho dessa muralha pode, na verdade, servir como núcleo de um abrigo. E uma grande muralha assim. O Reino do Dragão tem 2.119,618 quilômetros de comprimento. Pode ser que não haja nada no mundo que possa se comparar à Grande Muralha. Na última vida, a Grande Muralha foi destruída. O Reino do Dragão não conseguiu defender a Grande Muralha. O local onde a Grande Muralha se encontra é, na sua maioria, muito íngreme e remoto. Exceto por alguns pontos de passagem populares, quase não há muita presença humana. Também não há muitas tropas estacionadas. Mesmo nos locais onde há tropas, a maioria ainda possui organização. As tropas que recuperaram a organização também priorizarão as pessoas. Elas irão priorizar o apoio e o resgate em áreas com grande população, para resgatar mais sobreviventes, e então esperar que os humanos sobreviventes descubram o papel das relíquias e do destino do país. Já será tarde. A Grande Muralha, com mais de 20 mil quilômetros, não foi dominada por poderosas criaturas deformadas? Já está destruído. O Reino do Dragão perdeu mais de 20 mil quilômetros de abrigo. Mesmo que depois haja uma nova luta pela conquista, o que foi recuperado não ultrapassou 1000 milhas, por causa dessas muralhas perdidas. Essas relíquias que carregam o destino da nação também são muito atraentes para os seres distorcidos. Parece que são benéficas para a evolução deles. A muralha de mais de 20 mil quilômetros. De fato, nasceram mais de 1000 seres de nível Lorde, quase 100 seres de nível Soberano e 13 reis. É bom saber que em todo o planeta azul do mar, naquela época, não nasceram mais de 100 reis. E em toda a muralha de mais de 20 mil quilômetros, nasceram exatamente 13 reis. Isso demonstra ainda mais a importância da Grande Muralha, e fez com que o Reino do Dragão posterior, a Aliança dos Abrigos Sobreviventes, se arrependesse profundamente. Além disso, as pessoas especulam. No planeta azul do mar, o primeiro ser distorcido de nível além do rei, é muito provável que também será um dos 13 reis da Grande Muralha a aparecer primeiro. Mas desta vez, ainda há uma chance. Mesmo ao redor da Grande Muralha, os seres deformados têm uma vantagem inigualável. Mas a deformação está apenas começando. 13 reis. Agora, provavelmente, são 13 senhores supremos. Quase 100 senhores supremos. Provavelmente, agora todos são seres de nível de Lorde. Quanto aos milhares de seres deformados de nível de Lorde, agora ainda são lixo. Atualmente, ainda são coisas que podem ser exterminadas facilmente. Não estão além das minhas capacidades. Meu olhar é firme. Grande Muralha de 10 mil milhas. Este é um lugar que deve ser tomado. 1000 milhas da Grande Muralha podem salvar vidas. 1 milhão é uma grande virtude. E aqueles 13 reis da Grande Muralha? Quantos mais senhores supremos no futuro estarão manchados de sangue? É muito importante eliminá-los agora. Neste momento, eu acabei de voar para o perímetro da Grande Muralha. De repente, meu poder foi reprimido por uma grande quantidade de sorte nacional. Ao longo do caminho, eu também passei por 2 túmulos imperiais e uma antiga capital. Mas, ao contrário daqueles monumentos antigos, a Grande Muralha abriga um imenso destino nacional. Não é aquele dourado puro e grandioso.
uma vez que se atinge o nível de Lorde ou superior. Na perspectiva extraordinária, é possível ver essas forças mágicas, assim como o porta-aviões Unificação. Ele possui uma majestosa dragão dourado do destino nacional. Ele está envolto em um voo majestoso. Esta também é uma deformação de nível Lorde. Assim que o Shuko chegou, ele definiu o primeiro alvo de ataque, como sendo a razão da formação do porta-aviões Unificação. Somente ao dominar o destino nacional, e coexistindo com ele, os monstros deformados podem evoluir mais rapidamente. Mas o dragão do transporte da Grande Muralha não é assim. Ele é completamente vermelho e branco, repleto de uma atmosfera de morte. O veículo do destino nacional tem uma atração absoluta sobre esses monstros deformados. Embora esses lugares remotos tenham poucos habitantes, a quantidade de animais selvagens, no entanto, tem aumentado. Todos eles, atraídos pelo instinto do corpo, avançaram em fila, correndo em direção a esta longa passagem. Mas antes que conseguissem entrar muito, mal haviam entrado na área coberta pela Sorte Nacional. Um feroz dragão da Sorte Nacional balançou a cauda suavemente, e em um instante, exceto por alguns poucos, que possuíam a capacidade de voar, todos os outros monstros deformados foram cortados ao meio. E então, mais um rugido de dragão. Instantaneamente esmagou uma grande quantidade de seres deformados. Este dragão da Sorte Nacional, de cor sanguínea, era letal. E era diferente de tudo o que eu havia visto antes. Com uma poderosa capacidade de defesa. Não é de se admirar que na vida passada, o reino do dragão lutou com todas as forças para recuperar a Grande Muralha. No ar, eu comandava a projeção do porta-aviões, limpando os seres deformados fora da área de proteção da Grande Muralha, removendo uma grande parte. E então, avancei para dentro da área da Grande Muralha de Daoma. Aquele poder vermelho da Sorte Nacional tremeu levemente, como se tivesse reconhecido minha identidade como um cidadão do Reino do Dragão. Não houve impedimento. Mas eu não fui o primeiro a correr para a Grande Muralha. As criaturas dentro do passo do cavalo caído, abaixo da muralha. Ainda havia uma grande quantidade de criaturas deformadas se escondendo lá embaixo. Todas elas evoluíram em um curto período de tempo, para monstros de nível elite de segunda classe. Mas nenhum deles se atreveu a subir mais, porque acima da muralha, já havia uma presença mais poderosa se estabelecendo lá em cima. Dragão da Montanha, uma criatura deformada de nível senhor. A pressão proveniente do nível da vida fez com que eles só se atrevessem a agir abaixo da cidade. Não se atreveram a dar um passo para cima. O dragão da terra é na verdade uma grande lagartixa deformada. Durante o processo de deformação, despertou, por sorte, um traço de sangue dracônico. O poder sanguíneo excepcional da linhagem dracônica fez com que ele se tornasse notável instantaneamente. O início é um corpo deformado de elite de nível 2, e rapidamente avançou para o nível 3 de senhor. Tornou-se uma espécie de dragão da terra, dragão da montanha, e conseguiu dominar uma parte da muralha da Grande Muralha. Tornou-se o ser deformado mais forte em mágoa. O dragão da montanha parece ter 30 metros de comprimento. Seu corpo é volumoso e gordo. Ele está deitado na muralha, sendo mais largo que a própria parede. Ergue uma cabeça que não é muito grande. Um par de pequenos olhos verdes brilha com uma luz fantasmagórica. Fixa o olhar no dragão da sorte de cores vermelha e branca no céu. De vez em quando, abre a boca. Cada vez que ele estende a língua, ele consegue penetrar no corpo do dragão da sorte acima. Dentro do corpo daquele dragão da sorte, faz com que o dragão assassino de cores vermelha e branca grite furiosamente a cada vez. Com um movimento da língua, arranca pedaços. Um fio de poder da sorte nacional é misturado em sua boca. Os seres deformados gostam. Ficar em um lugar com uma forte aura de sorte nacional. Não é sem razão. Cada vez que ele rasga um fio, a força da sorte nacional que emana da Grande Muralha, após refinar e devorar, o poder do seu sangue de dragão dentro dele se tornará um pouco mais forte. Então, em seu pescoço, haverá uma escama fina, que se transforma em direção a escamas douradas. Continuando a contar, no pescoço do dragão que move montanhas, já há cerca de 4 ou 5 palmas de tamanho, 17 escamas se transformaram em escamas de dragão douradas. Sua velocidade de devorar e digerir a sorte do grande dragão não é rápida, mas ao devorar algumas delas, já fez seu sangue se fortalecer um pouco. Mas ele teve a infelicidade de encontrar comigo. Então ele só pode ser devorado por mim. No segundo seguinte, eu agarrei a língua do dragão que move montanhas. Antes que o dragão que move montanhas pudesse reagir, eu já estava fazendo o movimento de girar para lançar o peso. Em um piscar de olhos, o dragão que move montanhas sente que todo o céu e a terra estão tombando e girando. Em quase 1 ou 2 segundos, eu usei o talento do furacão. O presente puxou a língua do dragão que move montanhas. Ele girou no mesmo lugar várias centenas de vezes, com um grande movimento da mão.
O corpo do dragão que move montanhas voou como um cometa. Foi lançado para longe e colidiu violentamente contra uma grande montanha. Eu saltei de cima da grande muralha e pisei em algumas criaturas de nível 2. Depois de eliminar monstros de elite, eu invoquei novamente a sombra do porta-aviões. O tamanho do porta-aviões é imenso, e seu poder de destruição em combate é muito alto. É fácil destruir as muralhas da grande muralha. Jogar o dragão que move montanhas longe é a melhor maneira de eliminá-lo sem preocupações. Ainda é uma canção simples e sem adornos chamada Estrela do Tremor Celestial. Atirador. E lançou o porta-aviões super como se fosse um meteoro. E nesse momento, o dragão da montanha acabava de erguer o pico da montanha que ele havia quebrado. Seu talento. O dragão da montanha pode mover veios de terra que são várias vezes mais fortes que ele. Seja usando veios de terra que superam em muito sua própria força, para defesa e ataque. Possui um poder incomparável. Considerando apenas a força em cima do veio de terra, o dragão da montanha é até muito mais forte que o gorila selvagem e o Shukun. O sangue de dragão lhe conferiu uma força ainda maior, que supera seu próprio nível de atributos. Possui uma condição física muito mais poderosa. O domínio sobre o talento do veio de terra também permite que ele levante veios de terra várias vezes mais fortes que ele, para lutar. Quando meu porta-aviões gigante colidiu violentamente com o enorme veio de terra que ele acabará de levantar, o sólido veio de terra também não suportou tal força explosiva, especialmente a força de esmagamento de nível 7. De repente, fez com que a geologia diante do enorme navio se tornasse frágil. O impasse durou menos de 2 segundos. A montanha de geologia levantada pelo dragão de montanha imediatamente se despedaçou ao meio. Então houve um colapso instantâneo. O dragão de montanha também foi cortado ao meio pelo enorme porta-aviões. Foi facilmente quebrado. A batalha terminou. Mas eu não estava apressado para verificar meu saque. Em vez disso, olhei para o horizonte no céu. Um ponto dourado estava rapidamente se afastando. O ponto dourado desaparecia rapidamente. Em um piscar de olhos, desapareceu no horizonte. Mas, com a habilidade de múltipla vigilância, eu ainda consegui ver a aparência do visitante. Eu consegui distinguir a aparência do que se aproximava. Kimpen, uma criatura de distorção de nível senhor. Originalmente, era um pássaro comum. Quando a distorção ocorreu, estava exatamente nas nuvens altas. Sua cabeça colidiu com as nuvens de sangue, e foi banhado em uma grande quantidade de sangue. Ocorreu uma poderosa evolução de distorção. Na verdade, nasceu um fio de sangue de pássaro Pen, tornando-se a besta pássaro Kimpen. Ele veio procurar problemas com o dragão de mover montanhas, criaturas distorcidas de mesmo nível e com sangue de dragão. Como alvo, o Kimpen, naturalmente, também possui uma força notável. No entanto, ele ainda não havia chegado ao local, e viu o dragão de mover montanhas sendo cortado ao meio por mim, em um estado de ser esmagado. Sem qualquer hesitação, o Kimpen imediatamente virou-se e fugiu. A sabedoria do senhor e das criaturas já não era baixa. Eu claramente poderia ameaçá-lo. Uma existência extremamente mortal. Uma raça demoníaca com tal poder. Ele só havia visto alguns. A cabeça do Kimpen inclinou-se levemente para trás, e viu um grande pássaro de ferro com aparência estranha, que o perseguia por trás, com uma velocidade ainda maior que a dele. O Kimpen soltou um grito. A luz azul em seu corpo se intensificou. O vento feroz foi controlado por ele, levantando suas asas, empurrando-o para voar mais alto e mais rápido. Por um momento, sua velocidade já havia ultrapassado 10 Mach. Mas mesmo assim, ele ainda não se afastava de mim. A distância entre nós sempre estava se aproximando. Desta vez, a sombra atrás de mim finalmente não era mais um enorme porta-aviões. Desta vez, era um caça supersônico J-40. Neste estado, eu tinha uma velocidade de voo base de 125 Mach. Originalmente, o J-40 tinha apenas uma velocidade de voo de 3 a 4 Mach. Mas meu nível extraordinário aumentou, fazendo com que ele também evoluísse comigo. Esse cara voa bem rápido. Eu usei diretamente a habilidade de controle de gravidade que eu tinha, para reduzir um pouco da minha própria gravidade. E então manipulei o ar, usando meu talento de controle do ar, para eliminar o máximo possível dos obstáculos de ar à minha frente. No caminho para perseguir o Kimpen, eu notei à distância que havia duas criaturas deformadas de nível líder. Um à esquerda e outro à direita queriam seguir. Ambos estavam indo na direção do passo da montanha caída. Interessante. Eles também vieram procurar problemas com o dragão da montanha móvel? Essas duas criaturas sempre foram lobos sombrios cinzentos. Referência a um enorme javali sem forma. Os dois viram o Kimpen no céu. Todos emitiram gritos intensos. Parecia que estavam questionando o que o Kimpen estava fazendo. O que ele está fazendo? Os dois foram convidados pelo Kimpen para acompanhá-lo na luta contra o dragão da montanha móvel.
para juntos capturar essa seção da Grande Muralha em Passo da Montanha Caída. Eles combinaram para tentar capturar 3 seções especialmente boas da muralha. Então os 3 ficariam com uma seção cada. Na hora, a melhor parte do Passo da Montanha Caída seria ocupada pelo Kimpem. Mas o Kimpem também deve ser a força principal, sempre atacando primeiro, para prender o inimigo. E então os 2 chegariam logo em seguida, realizar um cerco. Mas como o Kimpem conseguiu fugir? Os 2 gritaram em questionamento. Mas o Kimpem era como uma linha fina azul, que cruzou o céu acima de suas cabeças, sem sequer se dar ao trabalho de olhar para eles. Então, outra linha fina prateada apareceu. Eu também passei por cima das cabeças deles. Nesse momento, eles finalmente perceberam que o Kimpem estava sendo perseguido por outra pessoa, mais rápido do que a velocidade do Kimpem, que fez o Kimpem fugir sem resistência. Que tipo de poder é esse? É de nível dominante? Um rugido baixo de besta. Os 2 também não se atreveram a falar muito alto, comunicando-se em linguagem animal, mas eu passei voando sobre suas cabeças. Não foi para deixá-los escapar. Minha mão se moveu para baixo, para a esquerda e para a direita. Um enorme porta-aviões. E uma enorme criatura cinza-branca que não ficava atrás, caindo em direção ao chão, emitindo uma luz azulada. Eu nunca disse, uma vez, que só pode invocar a sombra de uma única coisa, que originalmente já estavam unidas em um porta-aviões. Os feitos do J-40 e o Shukun, entre outros, foram todos desmembrados novamente por mim. E na mão do piloto da sombra do porta-aviões, ainda estava agachada uma grande gorila, quase de forma casual. Simplesmente jogou essas coisas invocadas. Eu não olhei mais para o Kimpem. E então senti, após um estrondo, o cheiro dessas 2 criaturas demoníacas de nível Lorde desapareceu. Já que estou aqui, vamos ficar. Depois de caçar o lobo sombrio e o porco-pito, eu subi diretamente sobre a cabeça do Kimpem. Kimpem ainda queria me despistar mudando rapidamente de direção, para me jogar para longe, mas eu apenas pisei pesadamente para baixo, e pisei em cima dele. Esse passo foi pesado, fazendo com que Kimpem gemesse por toda a vida ao mesmo tempo. Deixou o Kimpem cair por milhares de metros. Só então conseguiu parar. Seu sangue era ralo. Apenas herdou as características de velocidade da linhagem dos pássaros Pen. Não conseguiu herdar o corpo do grande pássaro. Com um pé, quase quebrei seu braço com um pisão. O grito furioso do Kimpem. Seu corpo começou a girar rapidamente. Girava como um tambor de máquina de lavar deitado. Ele não conseguia tolerar. Outros estavam como se estivessem montados em um cavalo, em cima de suas costas. A resistência instintiva o fez esquecer momentaneamente seu medo de mim. Um vento juvenil acompanhava o Kimpem, mas eu segurei firme seu pescoço. Uma luz negra começou a brilhar em meu corpo. Além da chama negra, meu corpo estava envolto em um campo de energia branca. Eu estava como se estivesse grudado no corpo do Kimpem. Não importava como ele se agitasse. Eu estava firmemente colado em suas costas. Na verdade, foi o Kimpem que, nesta luta, teve suas penas de ferro douradas puxadas com dor por mim. Até que o Kimpem parou. Minha forma não se moveu nem um pouco. Nesse momento, eu percebi um pouco ao meu redor, sentindo que o barulho já estava quase no fim. Estendi a mão lentamente em direção à asa do Kimpem, e disse friamente, sua função já terminou. Entregue o Dan demoníaco, e você pode ir morrer. Após dizer isso, eu fiz um leve movimento com a mão, e a chuva de sangue começou a cair. Arranquei violentamente uma das asas do Kimpem. Instantaneamente, o céu ecoou com o grito agonizante do Kimpem. Nesse momento, eu já conseguia ver através da ferida rasgada, vendo diretamente o interior do Kimpem. No meio de seu tórax, havia uma Dan demoníaca de cor verde escura. Eu estendi a mão e puxei suavemente. Então, tirei diretamente. O Kimpem soltou um grito agudo e doloroso. A força em seu corpo começou a escorregar como água. A chama da vida também estava prestes a se apagar. Sem o Dan demoníaco, para uma criatura deformada, é mais grave do que ficar sem coração. A expressão nos olhos do Kimpem rapidamente se apagou. E então, até que tudo desaparecesse, o Kimpem de uma asa despencou e colidiu violentamente contra uma montanha. Um segundo antes do Kimpem colidir com a montanha, eu me desvinculei de seu corpo. Saltei para o caça que havia acabado de recuperar por trás. Várias aeronaves se juntaram. Alguns segundos depois, transformaram-se novamente em um porta-aviões que podia voar no céu. Eu recebi com as 2 mãos os 2 Dan demoníacos do dragão da montanha e do gorila selvagem, que foram respeitosamente entregues. Este Dan demoníaco de nível Lorde, eu já possuía várias em minhas mãos. Pode absorver uma onda. Recebi o dragão da montanha e o gorila selvagem. 2 pílulas demoníacas entregues respeitosamente. Esta pílula demoníaca de nível Lorde, já tenho várias delas em minhas mãos. Pode absorver uma onda.
Mas antes disso, ativei a habilidade de núcleo de energia em meu coração, quase um suprimento de energia infinito, dentro do casco do porta-aviões gigante, moldando mísseis supersônicos que serão lançados. Isso significa que posso lançar mais mísseis ao mesmo tempo. Uma rodada de 100 disparos já é coisa do passado. Centenas de mísseis por rodada é a minha configuração de fogo atual. Várias rodadas consecutivas. Milhares de mísseis se elevam da plataforma do porta-aviões gigante. Toda a grande muralha em seu auge. Teria milhares de criaturas deformadas de nível Lorde. Agora, mesmo no início, ainda há 200 dos demônios deformados de nível Lorde. Um por um, eles foram mortos. A eficiência está muito baixa. A perseguição que tive com Quinten há pouco já fez barulho suficiente. Atraiu a atenção de inúmeras criaturas. Os senhores em um raio de 1 ou 2 centenas de quilômetros. E criaturas de nível superior. Todos podem perceber que eu ampliei intencionalmente as ondas de respiração que vazaram. Amar ver agitação é um instinto das criaturas inteligentes. Quando eles evoluem para um certo nível de inteligência, essas bestas deformadas também não são exceção. Eles inevitavelmente também foram contaminados pelo amor ao espetáculo. Na minha percepção, nos trechos da Grande Muralha há algumas centenas de quilômetros, exceto por alguns poucos, a grande maioria das bestas deformadas de nível senhor, todas saíram temporariamente das cidades que ocupavam. Um por um, ou estão se aproximando daqui, ou estão procurando um pico mais alto, para olhar nesta direção, embora não saibam onde a briga começou. Mas todos estão escolhendo uma boa posição para assistir, e aproveitando para ver se conseguem tirar alguma vantagem, além de depender da força da sorte nacional na Grande Muralha. Matar e devorar. A carne e o sangue dos outros seres deformados também estão se acumulando rapidamente. Uma forma de transformação. Assim como o gorila selvagem. Ele evoluiu através do assassinato. Todos saíram, certo? Se saíram, então é hora de lidar com vocês. Milhares de mísseis de vários tipos. Mísseis de curto, médio e longo alcance surgem sem parar. A nave-mãe atrai, mas não é uma verdadeira criação tecnológica, desde que a energia nuclear suporte. Esses projéteis com várias funções, sob o ataque de forças extraordinárias. Quanto mais, melhor. Nesse momento, dezenas ou até centenas de mísseis extraordinários, com velocidades hipersônicas, caem diante deles. Eles então perceberam que estavam apenas assistindo ao espetáculo. Na verdade, eles também eram parte desse espetáculo. Em média, cada criatura deformada recebia 100 mísseis hipersônicos. Mesmo uma criatura colossal como o Shukun não tem como sobreviver a uma explosão tão abrangente. Muito menos esses que têm a maioria das habilidades vantajosas, que não se concentram apenas em pontos de vida e defesa. Entre eles, há também 2 criaturas com linhagens relativamente especiais. Mas isso não teve grande efeito. Em relação a essas criaturas de nível Lorde, era uma completa aniquilação. A linhagem é preciosa, mas é apenas um fio remanescente. Isso não pode mudar seu destino. Mais de 10 criaturas deformadas de nível Lorde caíram quase ao mesmo tempo, exceto por uma delas, cujo corpo é um Lorde deformado semelhante a um pangolim. Rapidamente se escondeu na terra, indo para as profundezas. Além disso, sua habilidade defensiva mal conseguiu bloquear, mas estava à beira da morte, quase sem qualquer capacidade de ação. Atrás de mim, uma grande quantidade de drones voam novamente, ir em busca das danças demoníacas deixadas pelos senhores e bestas demoníacas. Eu apareci diretamente, na frente daquele pangolim mutante. Você tem muita coragem. Eu pisei com o pé no pangolim que já estava queimado pela explosão, o casco crocante e impactado. Eu pressionei suavemente algumas vezes, e simplesmente pisei na cabeça do pangolim que já estava gravemente ferido. O matei e então retirei sua dança demoníaca. Neste momento, já acumulei várias danças demoníacas em minhas mãos. Posso devorar uma leva. Aqueles 10 ou mais ao longe. As novas danças demoníacas caçadas ainda estão à distância. O esquadrão de drones ainda não voltou. Primeiro, peguei a dança demoníaca do dragão da montanha. Um vórtice de devoração apareceu em minha mão. Embora a dança demoníaca de nível senhor seja grande, não apareceu mais nenhuma do tamanho de um moinho como o Shukun. Uma dança demoníaca do tamanho de um moinho. O Dante demônio do tamanho de uma cabeça de bebê. Foi consumido por um vórtice negro. A força dentro de mim estava aumentando novamente. Gradualmente, em meu cabelo prateado de ferro, 2 mechas de cabelo dourado começaram a crescer nas têmporas, retorcidas e sinuosas, como padrões de relâmpago pendendo, e parecendo 2 chifres dourados de dragão. Um som sutil de rugido de dragão ecoava ao meu redor. Consumir. O dragão da terra conseguiu obter novas habilidades. Poder de mover montanhas LV7 Poder da terra. LV8 Linhagem do dragão LV3. Dragão da terra Subdragão Peso LV5.
A partir das habilidades do dragão da terra, pudesse perceber que a maior parte de sua força, metade vem de sua própria habilidade de força da terra, a outra metade vem inteiramente do poder da linhagem do dragão, a linhagem dos dragões. No dragão da terra é apenas nível 3. A linhagem do dragão no dragão da terra é bastante rarefeita. Ao mesmo tempo, também explica a força do sangue da linhagem dos dragões. O talento é apenas de um nível tão baixo, que pode permitir que o dragão da montanha tenha um poder tão forte. Quando o talento da linhagem do dragão apareceu em mim, todas as minhas habilidades foram aprimoradas. E foi de uma forma fundamental. Não foi aquele tipo de aumento temporário. Eu fechei a mão e senti minha força. Não pude deixar de me surpreender. Não é de se admirar que mais tarde havia algumas criaturas dracônicas de nível soberano e dominante. As bestas deformadas eram tão poderosas. Quase eram os reis entre os reis. Esse nível de aprimoramento. Assim, tudo se explica. Eu absorvi o talento do dragão da montanha. Completamente. Estava prestes a continuar absorvendo o segundo núcleo demoníaco, quando percebi que minha transformação ainda não havia parado. Os dois novos talentos adquiridos. O talento da linhagem do dragão e o talento da subespécie do dragão da terra. E o talento que eu já tinha de grandes artefatos do país. Respondeu. 3 atributos. No meu talento. Brilhando com uma intensa luz dourada. Na minha percepção, o atributo do grande poder nacional parece ter se tornado o sangue do dragão. E a origem dos 2 atributos da linhagem do dragão imperial. Coisas como linhagem. Se não ocorrerem outras evoluções especiais, é inato. É impossível que aumente novamente, ou que diminua. Eu também não sou um dragão nato. Mesmo que os humanos obtenham o sangue do dragão, isso é um aumento temporário. É a água sem raiz. Mas agora parece ser diferente. O atributo do grande poder nacional parece estar relacionado a esses 2 atributos da linhagem do dragão. Responde. Sorte e destino nacional. Eu percebi de repente. O dragão que move montanhas depende de devorar, absorver a força do destino nacional acima da grande muralha e refinar a si mesmo. O destino nacional do sangue do dragão pode tornar a linhagem mais densa. Na minha percepção, o atributo do grande poder nacional é como um coração. Conectou firmemente o dragão da montanha com 2 atributos especiais sobre linhagem, entrada de talento especial da raça, que fizeram com que os 2 atributos não fossem mais fontes sem raízes e inalteráveis. Eu olhei para esses 2 atributos, que brilhavam intensamente. Os níveis dos atributos subiam incessantemente, até que a aparência dos atributos se transformou em um verdadeiro dragão divino, que dançava no topo da árvore de talentos. A elevação da linhagem do dragão finalmente parou. O nível de talento da linhagem do dragão também alcançou diretamente o impressionante LV10, e o outro atributo evoluiu diretamente de dragão subterrâneo LV5 para o verdadeiro dragão dourado protetor LV10. O atributo de talento do grande poder nacional se tornou o veículo e o núcleo da grande sorte nacional. Vários atributos são parte de mim, e não precisam passar por processos de refinação e transformação. A sorte nacional flui continuamente para meu talento e linhagem. De repente, as 2 mechas de cabelo dourado na minha cabeça realmente se ergueram, formando um par de têmporas cintilantes com um brilho dourado. Meu corpo estava envolto em uma energia etérea, e, a cada respiração, havia um sussurro de vento e trovão, vestindo padrões de dragão, com os pés sobre nuvens auspiciosas. Às vezes, uma armadura dourada de espírito aparecia e desaparecia na superfície do meu corpo, entre os ombros e a coluna. Ainda havia uma asa de dragão dourado entrelaçada. Nesse instante, senti um conforto profundo. A ascensão extraordinária é uma evolução em um nível de vida. A elevação da linhagem também é uma evolução em outro nível de vida. Quando a linhagem dos dragões foi purificada até se tornar o verdadeiro feitiço do dragão, eu senti que toda a minha essência havia mudado. Naquele momento, era como se todos estivessem ascendendo. Era mais prazeroso do que o último tremor ao enfrentar uma tarefa difícil. O sangue do dragão já é tão poderoso. E o sangue do grande pássaro? O auge do sangue do pássaro é o grande pássaro de asas douradas. O potencial do sangue e sua posição na mitologia estão todos no mesmo nível que a raça dos dragões. O sangue do dragão pode ser purificado com o poder da sorte nacional. O sangue do pássaro também deve funcionar. Eu peguei o núcleo demoníaco do pássaro verde. Agora só tenho uma preocupação: misturar o sangue do grande pássaro com o sangue da raça dos dragões. Isso fará com que seu sangue puro se torne impuro novamente? Se fosse uma pessoa comum, entre diferentes tipos de sangue, pode realmente haver um conflito. O fenômeno de 2 linhagens de sangue se invadindo. Mas meu sangue não vem de mim mesmo, mas sim das habilidades que carrego. E as habilidades
geralmente podem existir de forma independente. Teoricamente, o termo de sangue do grande pássaro não afetará o termo de sangue da linhagem do dragão. Atributos. Entre os dois, na essência, não há semelhança, mesmo devido à diferença nas linhagens. Pode-se dizer que são mundos opostos. Não deve haver uma fusão ou devoração mútua. Entre os termos, nunca houve conflito. Pensando nisso, eu tirei diretamente a Dã de demônio do Quimpen. No segundo seguinte, a Dã de demônio desapareceu no vórtice de devoração. Foi decomposta na mais pura energia de purificação, devorando a Dã de demônio do pássaro Quimpen. Consegui obter com sucesso o novo termo de talento Velocidade Divina LV11, Controle do Vento LV8, Sangue do Pássaro LV3, Subespécie do Quimpen LV5, e uma configuração de talento muito semelhante à do Dragão da Montanha. Isso também indica indiretamente que o Quimpen e o Dragão da Montanha devem ser de um mesmo nível. Monstros deformados. Não me decepcionou. O sangue do Quimpen também me trouxe uma força diferente. As asas de energia de um azul duplo se estendem atrás de mim. A aparência é quase a mesma das grandes asas do Quimpen. Minhas panturrilhas e pescoço. Aparecem algumas marcas divinas azuis que caem. Meu olhar também se torna mais afiado. Olhando para o horizonte, a simples visão e a precisão visual aumentaram em até o dobro. E aquelas asas não ficam atrás da potência e velocidade de um caça. Mas isso é apenas o começo da transformação. Quase assim que o atributo foi absorvido, eles começaram a evoluir novamente. Eu acabei de obter as asas azuis. Instantaneamente, elas se tornaram douradas. As marcas divinas em meu corpo também estão mudando nessa direção. O atributo de grandes potências é como um coração que nunca para. Claro, também pode impulsionar a evolução de 4 talentos de sangue. Quase foi instantâneo. O sangue do Pen evoluiu para o sangue do Pen LV10. O sangue da subespécie do Pen dourado evoluiu para um novo Pen dourado. Pen verdadeiro de sangue puro LV10. Embora não consegui evoluir diretamente para o estado do Pen de grandes asas douradas, mas também evoluiu diretamente. Tornou-se um Pen dourado de sangue puro. O sangue do Pen dourado. O sangue também é dourado. Mas eu claramente consigo sentir que dentro de mim existem 2 linhagens de sangue. 2 atributos de talento pertencentes ao sangue do Pen dourado. Também estão voando cada um por si. Uma sombra de um Pen dourado. 2 talentos de linhagem dracônica no atributo de grandes potências. Chamam-se mutuamente à distância. A melhoria da linhagem do dragão é mais abrangente. Quase todas as propriedades foram aprimoradas. Embora meu poder e defesa não tenham aumentado muito, mas a velocidade aumentou em uma quantidade impressionante. Além disso, há uma penetração e quebra de armadura especiais. Parece que o aumento de poder não foi muito, mas em termos de poder de ataque, pode ser mais aterrador do que os valores básicos fornecidos pela linhagem do dragão. É ainda mais assustador. Após absorver este dragão e este fênix, as gemas demoníacas de nível máximo de 2 bestas demoníacas, eu sinto que a força dentro do meu corpo já atingiu um extremo. Estou prestes a me promover ao nível de soberano. Sinto que meu corpo chegou a um ponto crítico. No segundo seguinte, meu corpo emitiu um feixe de luz azul. Incontáveis pontos de luz se reuniram ao meu redor. A promoção ao nível de soberano foi bem sucedida. E nesse momento, sempre há alguém que precisa levantar a sobrancelha. Quem se atreve a me espiar assim? Eu sinto que meu campo de percepção foi violentamente rasgado por alguém no norte. De repente, em meu campo de percepção, apareceu uma lacuna em branco. Apenas campos do mesmo nível podem rasgar e expulsar. Somente campos de nível equivalente, desde que não sejam de nível soberano, mesmo que sejam mais fortes, serão reprimidos. Naquele que clama em minha percepção, deve ser também uma criatura de nível soberano. O nível soberano ainda era bastante comum nas eras futuras, mas agora, neste momento em que a distorção acabou de começar, já é, sem dúvida, uma das existências mais elevadas do mundo. As futuras sementes de nível rei podem se tornar criaturas de nível soberano já no início da distorção, desde que não morram. Mais tarde, 90% se tornaram super-humanos de nível rei. Acabou de me despedaçar. O domínio da percepção definitivamente é um. Eu ainda não fui atrás de você, e alguém já veio me atacar. Meu domínio de percepção é apenas uma parte que foi despedaçada. Ou melhor, foi expandido pelo domínio do oponente. Uma parte da interferência. Mas, com o domínio do oponente, eu ainda consigo perceber a localização do oponente. A velocidade do oponente é muito rápida. Está se aproximando rapidamente. O tigre de 6 asas está bastante irritado. Há pouco, ele estava mimando um de seus subordinados, um tigre dourado. Ele conseguiu perceber a espionagem de outras pessoas. Seu pedaço de tigre também pode ser visto por outros.
O tigre de 6 asas consegue perceber isso. Aquela força é, na verdade, um domínio de reconhecimento. Quem possui um domínio deve ser de um nível semelhante ao dele. Mas e daí? Usar seu próprio domínio para cobrir, para espionar os outros. Isso já é um comportamento bastante ofensivo. Ainda mais quando se trata de espionar a maneira dele. Isso o assustou. Ele foi eliminado instantaneamente. Quem consegue suportar isso? Especialmente o tigre branco sob ele. Já estava mostrando uma expressão de mágoa. O poder pode ser suportado, mas o tigre não pode. E ele claramente rasgou o domínio do oponente. O oponente ainda não se conteve. Isso é uma provocação à sua autoridade? O tigre de 6 asas agita suas 3 pares de asas. A velocidade das asas preto e branco é impressionante. Surpreendentemente, não é inferior à velocidade de nível 11 de bronze. Até mesmo mais rápido. Ele veio em minha direção com uma grande intensidade. E ao seu lado, 2 áreas de talento também se espalhavam. Uma área negra dominava a erosão. Uma área branca dominava a matança. O tigre de 6 asas fixou seu olhar firmemente ao seu lado. A área de percepção estava sendo constantemente afastada. Pensando consigo mesmo. O oponente tinha uma área de percepção de natureza auxiliar. O aumento de poder de combate era insuficiente. Era um bom alvo para estabelecer autoridade. O tigre de 6 asas havia acabado de romper o nível de dominância. Não era uma criatura deformada de nível dominante por natureza. Neste momento, não havia estabelecido sua própria reputação. Neste momento, ao ver minha área de percepção, ele claramente me via como um alvo fácil de lidar. O tigre de 6 asas voava muito rápido. Ele na verdade já havia se acalmado um pouco. Mas quanto mais calmo, mais ele quer usar minha reputação para construir a dele. O tigre de 6 asas controla seus 2 domínios. Expandindo para fora, de forma bastante violenta, empurrou meu domínio de percepção. Então, no centro do domínio de percepção, ele expandiu seus 2 domínios. A colisão dos domínios é um teste comum entre os níveis de dominadores. Também é uma maneira comum de conquistar vantagem em combate. Quanto mais forte o domínio, maior o nível. Naturalmente, mais vantagem se tem. O domínio é como um campo que pode ser movido a qualquer momento. Na colisão, quem tiver o domínio mais sólido, ocupará mais espaço. O suporte do campo é naturalmente mais forte. O cara à distância. Seria melhor você se render a mim diretamente. Eu posso ignorar suas ofensas de espionagem passadas. Ele rasgou facilmente meu domínio de percepção. No coração do tigre de 6 asas, surgiu uma onda de bravura. Ele, surpreendentemente, começou a ter o desejo de me dominar. Você, um ser extraordinário baseado em percepção, com habilidades auxiliares como principal característica, não possui nenhuma capacidade de combate. Mesmo que evolua para o nível de dominador, ainda será um fraco no fundo da hierarquia. É melhor me seguir e me auxiliar. Nós 2 podemos conquistar juntos. Você me dará uma mão. Eu te oferecerei proteção. Venha para o meu lado. O que acha? A tigre de 6 asas, nível dominador, a mais de 100 quilômetros de distância. Fala como um ser humano. Ele me disse em uma voz poderosa. A elevação ao nível dominador, além da evolução em termos de força e nível de vida, também envolve a iluminação da sabedoria e do pensamento. A sabedoria deste tigre de 6 asas já não é muito diferente da humana. Na verdade, é até mais inteligente que a maioria dos humanos. Desde que se tornou um ser de nível dominador, ele não tem mais matado indiscriminadamente, ou devorado seres de nível inferior. Em vez disso, ele escolheu dominar e construir seu próprio poder. Ele tem sob seu comando, já há vários lords, incluindo aquele tigre branco, de nível lords entre os yokai. Na cabeça do tigre de 6 asas, já existe a noção de poder e território. Neste momento, ele decidiu se interessar por mim. O tigre de 6 asas fala sobre dominação, mas suas ações não pararam nem por um instante. O tigre de 6 asas continua a me mostrar sua força. Ele emite um rugido de tigre. Suas 6 asas vibram enquanto ele bate as asas. Ao mesmo tempo, o tigre de 6 asas está muito curioso sobre que tipo de yokai se trata, que consegue evoluir para o nível lords com habilidades de percepção. No campo de suporte neste momento, neste período de tempo, aqueles que não podem lutar não devem ter qualificação para evoluir muito. O tigre de 6 asas também quer ver que tipo de raça eu sou. A distância restante de mais de 100 quilômetros não levou muito tempo. Chegou a uma velocidade sonora várias vezes superior à de um governante. Mais de 100 quilômetros. Basicamente, é cerca de meia minuto. Eu também não consegui mudar de posição. Em vez disso, fiquei aliviado. Outros seres de nível governante vieram até mim, quando me viram a dezenas de quilômetros de distância. O tigre de 6 asas arregalou os olhos. Como um humano poderia? Este foi o primeiro pensamento do tigre de 6 asas. Ele estava um pouco confuso.
a ponto de a trajetória de suas asas estar um pouco desordenada. O tigre de 6 asas queria virar e correr. A memória de ser dominado por um ser humano aterrorizante. O medo da dominação. De repente, isso invadiu sua mente. Mas no segundo seguinte, ele gritou com raiva. Voltou à realidade após um momento de confusão. O medo recente o deixou envergonhado e irritado. Ele agora é um ser de nível governante. E ainda temer um pequeno humano? A espingarda e o chicote dos humanos já não podem causar-lhe dano. O tigre de 6 asas rugiu para mim. Embora um humano tenha evoluído para o nível de dominador em tão pouco tempo, particularmente incrível. Mas esse cara é humano. Isso não é perfeito? Os humanos obedecem a ele. O tom do tigre de 6 asas é arrogante. Ele quase me ordena que me submeta a ele. O tigre de 6 asas sente uma satisfação secreta. Minha identidade humana dá ao tigre de 6 asas uma sensação de vingança. Ter um humano de nível dominador como seu servo. Onde no mundo há algo mais satisfatório do que isso? O tigre de 6 asas ainda se lembra dos vários abusos que sofreu no circo. Quando a deformidade chegou, ele foi o primeiro a devorar seu tratador, e depois matou todos os espectadores no teatro. Então, ele escapou da cidade. Ele guarda rancor para sempre. Aqueles humanos que se acham engraçados. Ao ouvir isso, franzi a testa, procurando a morte. Eu originalmente queria surpreender o oponente, mas agora, o 6 asas me deixa muito irritado. O domínio que eu recuperei se abriu novamente em círculos. Quando vi o meu corpo, depois que uma camada de domínio apareceu novamente, a arrogância dos 6 asas diminuiu um pouco. O domínio duplo agora é igual ao dele. No entanto, o 6 asas não recuou. Agora já pode evoluir para o nível dominante. Todos são os melhores em seu nível. A maioria já nasce com habilidades inatas muito fortes. Acabou de entrar no nível dominante. Já possui mais de 2 domínios. Isso é um fenômeno muito normal. Não tem problema. O oponente tem uma sensação de que seu poder de combate não aumentou muito. Pode vencer. O 6 asas pensava consigo mesmo. Os 2 domínios que eu possuo são totalmente ofensivos. Além disso, meu corpo bestial ainda tem suas vantagens. Conquistar esse tipo de humano é muito mais gratificante. Por fim, meu terceiro domínio se expandiu. Sob as patas do tigre de 6 asas, meu couro cabeludo formigou. O terceiro domínio. Não se preocupe, o terceiro domínio não pode ser usado por um curto período. Totalmente dominado. Ainda posso lutar. O tigre de 6 asas se consolava. Mas a boca do tigre já estava apertada. Nunca mais mencionarei a questão de me submeter. O tigre de 6 asas. O espírito de Aki estava no auge. Consolando-se. Em seguida, as camadas restantes do meu domínio floresceram quase simultaneamente. Enquanto os olhos do tigre de 6 asas se tornavam aterrorizados, a cauda que antes estava ereta e orgulhosa, quase instantaneamente se encolheu sob o traseiro. Virou-se e correu marca registrada. Sob o domínio do aterrorizante homem ereto, a névoa da memória imediatamente cobriu meu coração novamente. Que droga! Por que isso? O tigre de 6 asas xingou diretamente em sua mente. Ele nem se atreveu a me xingar na minha frente. O tigre de 6 asas queria expandir seu domínio ao máximo para fugir. Então percebeu que seus 2 domínios não conseguiam se expandir. Estavam sendo reprimidos pelos domínios ao redor. Que situação é essa? O tigre de 6 asas olhou para a cauda atrás dele. Expandir um domínio também leva um pouco de tempo. Meus vários domínios ainda não conseguiram se sobrepor. O que está limitando o seu domínio? O tigre de 6 asas olhou ao redor. É um domínio de percepção. Como isso? O tigre de 6 asas não entendia. Um domínio de percepção auxiliar deveria ser muito fraco. Como é que pode limitar seu domínio duplo? Mas seu domínio duplo realmente está diminuindo constantemente. O campo de percepção LV2 nunca foi tão fraco. A parte que foi facilmente rasgada antes é porque eu ampliei o alcance do campo de percepção de forma excessiva. Um domínio com um raio de mais de 1000 quilômetros. Mesmo que esse domínio em si seja forte, ao se expandir a tal ponto, a intensidade média também será reduzida. Mas quando eu reduzo o alcance do campo de percepção, ao contrair, a intensidade do campo de percepção dispara. Neste momento, o tigre de 6 asas até sente uma sensação de afogamento. Com essa habilidade, ainda quer me dominar? O tom é um pouco desdenhoso. Os outros 10 domínios se cruzam no céu, também cobrindo a velocidade de fuga do tigre de 6 asas. De repente, desacelerou. Quase. A velocidade caiu diretamente para cerca de 20 a 30% da original. Sob a influência do domínio espacial, eu privei diretamente o tigre de 6 asas da capacidade de voar no ar. Independentemente de como o tigre de 6 asas se movesse, suas 3 pares de asas, não havia nada que pudesse fazer para lhe fornecer qualquer capacidade de sustentação. O tigre de 6 asas era como uma bala, descrevendo uma curva.
de milhares de metros de altura, como se estivesse caindo em uma montanha. O tigre de 6 asas não morreria na queda, mas também ficaria completamente atordoado. Então, uma onda de rugidos de dragão e gritos de pássaro. De repente, isso fez o tigre de 6 asas estremecer. Ele se levantou da poeira, tonto. Ele olhou ao redor. Havia outras bestas demoníacas de nível dominante próximas ao rugido do dragão e ao grito do pássaro. Nos olhos do tigre de 6 asas, passou uma expressão de ansiedade. Onde está? Socorro! Socorro! O tigre de 6 asas não se importava com sua própria dignidade. Ele gritava alto pedindo ajuda, até que sua própria voz de socorro começou a diminuir. O grito de socorro ficou preso na garganta. Ele estava lento. Ele também sentiu a origem dessas duas energias sanguíneas. Meu corpo inteiro estava envolto em 4 tipos de domínios relacionados ao sangue: dragão verdadeiro e grande fênix. O tigre de 6 asas sentiu que sua sabedoria parecia que já não era suficiente. Um humano. Por que sua linhagem é mais forte do que a de um membro da raça demoníaca? Como membro da raça demoníaca, ele era mais sensível à linhagem. Dragão verdadeiro de sangue puro. Ele evoluiu para o nível de dominador. E ainda estava muito longe de ser puro. Ele é da raça demoníaca. Ou eu sou da raça demoníaca. E como ele conseguiu isso? Uma pessoa consegue ter ao mesmo tempo 2 linhagens de sangue puro. O tigre de 6 asas e garras sentiu-se confuso. Em meio à confusão, minha figura já estava arrastando uma sombra. Um chute atingiu o topo da cabeça do tigre de 6 asas e garras. Com um estrondo, o corpo do tigre de 6 asas e garras foi enterrado no chão. O tigre de 6 asas e garras apenas sentiu. O mundo inteiro estava tremendo. Tudo ficou escuro à sua frente. Quando abriu os olhos novamente, ele sentiu seu corpo leve, como se uma corda estivesse puxando-o para trás. Seu corpo estava extremamente relaxado. No segundo seguinte, os olhos do tigre de 6 asas e garras se abriram de repente. Uma enorme força surgiu nas costas do tigre de 6 asas e garras. Eu usei a mutação. O talento de escavação e terra do pangolim também entrou no subsolo. Um chute veio de baixo para cima novamente. Crack! O tigre de 6 asas e garras ouviu o som das próprias asas se quebrando. Uma grande quantidade de fragmentos de vísceras e sangue flui de sua boca. O gosto de sangue está presente na atmosfera. Foi então que o tigre de 6 asas percebeu que já havia sofrido ferimentos internos graves. Triângulo preto apontando para a direita. 2 pés são apenas 2 pés. Embora não tenha sido eliminado instantaneamente, mas fez com que o tigre de 6 asas sentisse 2 vezes a sensação de estar à beira da morte. O tigre de 6 asas queria expandir seu domínio. Quando 11 camadas de defesa o pressionavam, seu domínio estava tão reprimido que ele não conseguia sair. 11 camadas de domínio são realmente aterrorizantes. Foi novamente lançado do chão para o ar. Eu estendi a mão como se estivesse levantando um grande gato, agarrando o pescoço do tigre de 6 asas. Uma pessoa de 1,80 m puxando um que tem 5 ou 6 metros de altura. Um tigre feroz de mais de 10 metros de comprimento. Realmente parece um pouco cômico. Mas o tigre de 6 asas, neste momento, parecia um gato obediente. Não se atrevia a se mover nem um pouco. Meu golpe despertou o tigre de 6 asas. A servidão dominada por humanos durante o circo. Não me mate. Eu posso ser seu montaria.